Quantas vezes você já se perguntou se estava no relacionamento certo? Quantas vezes você já se pegou perguntando se era realmente amor ou era apenas uma carência sua? Quantas vezes você já se perguntou se realmente valeria a pena se casar, dar-se em casamento, se valeria a pena lutar pelo seu casamento? Quantas vezes? Mas hoje nós queremos deixar uma mensagem para você de que aqui no Deixa Elas Falarem, queremos deixar essa mensagem para você refletir de que hoje em dia, apesar de tantas coisas estarem tão líquidas, tão vazias, relacionamentos, palavras que não têm tido firmeza, mas nós temos algo aqui para falar com você hoje, à luz da palavra, que é sólida e é verdadeira em tudo o que diz. Então, que você fique aí com a gente, não saia, porque nós temos algo incrível, maravilhoso para falar com você sobre namoro, noivado e casamento. É isso aí. E no mês dos namorados, nós estamos em junho, nada melhor do que nós falarmos sobre relacionamento. Muitas pessoas acreditam que relacionamento tem a ver apenas com você estar perto, tem a ver apenas com você encontrar alguém. Relacionamento tem a ver com quem você escolhe para estar com você. Relacionamento tem a ver não só com o namoro, com o noivado, com o casamento, mas muitas das vezes com uma sociedade empresarial, muitas das vezes com uma amizade que você escolhe. E hoje nós estamos aqui para falar isso. E nós escolhemos um casal abençoado para estar aqui conosco, falando sobre esse tema. Ela já esteve aqui com a gente, foi um bate-papo maravilhoso, e hoje ela não veio sozinha, ela veio acompanhada do amorzão dela, né? Que é um homem abençoado também. Eu estou falando da pastora Aline Almeida e do pastor Leandro Almeida, pastores da Igreja Saudável Caxias, idealizadores do projeto do Olhar ao Altar. Gente, eles vão falar sobre esse projeto, que é lindo, principalmente você jovem que está aí, tá? Que eu sei que tem muitas pessoas que estão desesperadas, eu preciso arranjar alguém até dia 12, porque eu preciso de alguém para me dar presente. Vamos ouvir, não confunda carência com amor, a gente vai falar sobre isso. E eles são melhores para falar sobre isso com a gente. Sejam muito bem-vindos, pastores. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um prazer enorme voltar aqui, né, no Deixa Elas Falarem, com essas mulheres maravilhosas, Aline, Gláucia. E agora estou muito bem acompanhada, né? Hoje eu estou até mais tranquila e ele vai falar tudo hoje. Então vou ficar aqui concordando, tudo bem? Hoje nós vamos trocar, deixa ele falar. Deixa ele falar, boa. Muito bom bater esse papo aqui numa data, num mês que é muito importante, né? E uma das áreas que mais determinam tantas coisas na vida das pessoas é a área sentimental. Tem gente que deixa de viver grandes sonhos, grandes planos, porque não se deu bem na área sentimental, né? Tem pessoas se frustrando o tempo inteiro, ou vive há anos frustrado porque não aprendeu, não conseguiu ter êxito nessa área da vida e por isso está sofrendo por aí. Mas hoje a gente vai ajudar essa pessoa a sair dessa sofrência. É isso, né? E nós vamos começar falando sobre namoro. Porque tudo tem uma ordem. Não vamos começar bagunçando o negócio. Tem uma ordem. Se você não sabe que existe uma ordem, existe uma ordem. E nós vamos começar falando sobre o namoro. E eu acho que uma das perguntas, assim, que eu ouço muito as pessoas perguntando, pastores, é sobre uma palavra, não sei se ela é uma palavra que a gente ouve muito na igreja, que é o jugo desigual. Eita. Toda vez que alguém está conversando sobre namoro, que alguém está falando sobre relacionamento, cuidado com o jugo desigual. E muitas pessoas não sabem nem o que significa a palavra jugo, né? Porque jugo não tem nem a ver com relacionamento, tá, gente? Foi uma forma que o apóstolo Paulo encontrou para trazer ali de uma forma lúdica pra gente, porque o jugo ele é uma canga, né, que se fala, né? Isso. Que é para colocar dois animais que eles têm a capacidades físicas de trabalhar ali no campo,
E aí esses dois animais, eles precisam ter a mesma capacidade física, eles precisam ser fortes na mesma intensidade. E aí quando esses dois animais são colocados no mesmo jugo, mas um é mais fraco, o outro é mais forte, não é equilíbrio. E aí quando o apóstolo Paulo ele quis falar isso, ele estava dizendo exatamente isso para a gente. O jugo desigual é você andar com quem, você estar com o jugo de alguém que é diferente de você. Mas diferente como? Como que a gente entende o que é o diferente do jogo desigual num namoro cristão? É muito interessante, né? A Aline trouxe bem esse aspecto introdutório aí sobre a linguagem que Paulo utiliza, e ele faz assim mesmo em diversos casos. Ele vai sempre utilizar a realidade do que as pessoas viviam naquele tempo para aproximar as verdades ali divinas, né? Os princípios, para que as pessoas compreendessem, né? E o texto do apóstolo Paulo fala assim: não vos submetais, não se coloquem debaixo de um jugo desigual com os incrédulos. Porque que comunhão há o crente com o descrente, a luz com as trevas, Cristo e Belial? Então ele traz esse fator comparativo. E a gente percebe o seguinte: quando se entra num relacionamento debaixo desse jugo desigual, um namoro. Que namoro é esse? Como assim esse namoro e jugo desigual? O texto tá claro para nós, falando sobre algumas questões ali que a gente pode trazer para a vida sentimental. E eu gosto muito de trazer para os jovens, quando a gente pastoreava jovens em Belo Horizonte, a gente falava sempre isso. Projeta isso na sua vida, né? Então eu estou com uma pessoa que ela tem uma crença diferente da minha, né? Ela tem uma crença diferente da minha. Porque a crença, ela forma muito dos nossos valores para a vida. Então, vamos lá. Uma garota, ela é cristã e ela decide se encantar por um rapaz que não é, né? Ou seja, ela tem uma crença baseada nas escrituras, na palavra de Deus e por aí vai. E o rapaz, às vezes, não. Então, o que forma a crença dela é a Bíblia, a dele. Outros fatores. Então, projete isso. Por exemplo, domingo, para onde esse casal de namorados vai, domingo à noite? Ela vai querer, por conta do conjunto de crenças dela, vai querer ir para a igreja. Ele, talvez para outro lugar que não seja a igreja. Não vou também jogar que ele vai para a balada. Mas é assim, se eles pensam em casamento, ela pensa, ela enxerga a cosmovisão dela a respeito de casamento, é a partir das escrituras. Olha, Deus é o nosso Senhor, é isso, aquilo. A dele, ele não está nem aí para esse tipo de coisa. Vamos projetar mais à frente ainda. Eles se casam e têm filhos, né? Beleza, como vai ser a criação dos filhos dele? Né? Pastor, nós estamos falando de namoro ainda. Calma, que nós chegamos lá. Mas é porque crente não namora para ver no que vai dar. Né? Uma pessoa cristã, ela não pode namorar para será que eu vou começar um relacionamento por curtição? Você pode estar perdendo tempo da sua vida, um tempo precioso da sua vida, que poderia estar construindo algo com alguém. Também não estou dizendo que o namoro já é o casamento, óbvio que não. E se entender que não é, dá tchau e benção, vambora, a fila anda aqui e a coisa acontece. Mas se submeter a um jugo desigual, ou seja, tem propósitos diferentes, tem visões diferentes, tem crenças diferentes, isso vai dar problema lá na frente. Você entra num relacionamento, num jugo, entre aspas, igual, você já tem desafios, você tem enormes desafios ao longo da sua vida. Quando você se submete a um jugo desigual, você fala assim, meu Deus do céu, é muito pior, né, muitas vezes, do que eu estar junto com alguém que acredita na mesma coisa. Por exemplo, a gente já passou por situações que precisamos de uma intervenção divina. Nós dois cremos no mesmo Deus. Se não acreditássemos no mesmo Deus, teria sido muito pior, né? Teria sido muito pior. Então, quando a gente entra nesse aspecto do jugo igual e desigual, nós temos em primeira instância esse aspecto. E aí tem gente que dentro da própria igreja também vive jugo desigual, né? Que são sonhos diferentes, objetivos diferentes. Tá, a gente até crê nas mesmas coisas e tudo mais, mas a vida dos dois, você fala assim, não tem nada a ver. Conversando com um rapaz um dia, ele falou assim, pastor, eu sou crente, a minha namorada é crente. É o seguinte,
ela tem esse negócio na cabeça de ser missionária. Ela quer viajar, ela quer pregar, ela quer ir para a África, fazer missão. Pastor, eu não tenho esse negócio. Então nós já combinamos. Quando a gente casar, eu, que vou ser um grande empresário, ele dizia assim, eu vou ser um grande empresário. Ele tinha uma lojinha, ele falou, eu vou ser um grande empresário, eu vou enviá-la para missões. Ah, que ótimo. Perigo. Eu vou ser o apoiador financeiro das Ele estava missões dela. acreditando Né? nisso. Aí eu falei pra ele assim, então, amigo. Né? Então, eles viviam assim. Ela queria uma coisa, ela tinha um propósito na vida dela e ele tinha outro propósito, outro plano, que não convergiam, pelo contrário, divergiam. Então, é difícil você ter êxito num relacionamento assim. A Bíblia também completa aqui, quando a gente lê em Amós 3:3, que fala sobre o acordo. Como andarão dois juntos se não tiverem acordo? Agora, se eu me caso com o Leandro, ainda na fase de namoro, foi o período que eu fui conhecendo o Leandro, a família dele. Eu lembro que quando eu conheci, eu falei, eu quero conhecer onde o Leandro mora. Como ele age com a minha sogra, como ele age com a família. Né? Eu queria investigar ali para ver se era o que eu queria, se era algo que eu concordava também, né? Com o meu futuro. Apesar dessa época a gente nem ainda conhecer Jesus, depois de um período a gente foi conhecer. E tiveram algumas posturas dele ali que para mim foi muito importante nessa fase de namoro. O Leandro entregava todo o salário que ele trabalhava na mão da mãe dele. Muito interessante Ela isso. pensava que quando casasse eu entregar todo o salário na mão dela. Só pode, né? Só pode, ele só dá conta de tudo hoje, glória a Deus. Não precisa nem entregar. Nem precisa entregar, só vai lá e já resolve. Mas aí, essa questão de andar os dois juntos em concordância, né? É impossível um relacionamento ser bem-sucedido se eu não concordo com meu marido, né? Se eu não concordo até com meu namorado. Então, na fase mesmo, ele tinha um sonho de ir embora para Belo Horizonte fazer o seminário. E a gente ali, era um período de muitas decisões. Falei assim, é isso que eu quero pro meu relacionamento. Jesus sempre vai ser prioridade na sua vida. Então, vai, e já a gente vai estar junto, vai embora, vai lá para BH estudar. E logo depois eu fui também. Então, eu percebo que algo que sempre, assim, nos fortaleceu muito, até na fase de namoro, para a gente dar o próximo passo, foi essa questão da concordância, né? Da gente de acreditar na mesma coisa, professar a mesma fé. Então, assim, o tempo todo concordando um com o outro, apontando Jesus o tempo todo. Isso fortaleceu muito o nosso relacionamento. E até hoje, nós casamos, as escolhas, as decisões diárias, a gente já teve muitas mudanças radicais na nossa vida, de estado e deixar a família. E senti muito, mas o tempo todo, concordância. Né? Isso fortaleceu muito o nosso casamento, o nosso relacionamento, e é fundamental para você hoje que está na fase do namoro ainda, né? Você tem conversado com alguém, conhecido alguém, tenta sondar a família, como é o comportamento dessa pessoa, o que ele crê, né? Qual é a base da vida dele. Isso com certeza vai pesar muito quando vocês disserem sim um para o outro. É porque assim, no amor, Aline, a gente tem que ser mais inteligente do que emotivo. Eu sei que é complicado trazer essa realidade porque envolve a questão da paixão, né? Mas a paixão ela tem um prazo de validade ali, ok. Então, e nós somos seres humanos, o que corre aqui não é versículo bíblico, não. Tem hormônio mesmo. Então, existe uma coisa chamada de atração. E, biblicamente falando, não é errado, não é pecado você ser atraído pelos olhos, né? Existe algo que eu ensino nos nossos cursos que eu chamo de atração abrangente. A atração física, ela é uma realidade, não é pecado, não é erro. O próprio Deus falou lá no Antigo Testamento para as filhas de Zelofeade, elas podem se casar com quem lhes agradar aos olhos. Olha só, né? Contanto que seja dentro da sua tribo. Paulo falando desse assunto, né? Quando surgiu uma questão da mulher que o marido morreu, ele falou, ela pode se casar agora com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Então você tem a atração física. A atração física é você olhar e falar, uau! Então a Bíblia tem também outros aspectos, vai apontar para outras questões nesse sentido da atração física. Ela vai dizer, por exemplo, que a beleza, eu sei que eu estou no meio de mulheres aqui, posso ser bombardeado, mas ela vai dizer que a beleza é passageira.
Então, se você entra num relacionamento só por conta da atração física, você se torna refém disso. E quando chega um momento onde Beleza, não. ela não segura, Agora, né? né? Não segura. Hoje, a gente ainda fala muito sobre técnicas, né? Hoje em dia as pessoas não estão envelhecendo mais. Você viu agora uma mãe de umas atrizes que ela rejuvenesceu até quase na idade. Eu olhar para nós duas, acredito que ela é mais nova do que eu. E ela deve ter uns 30 anos, né? Deve ser uns 30 anos mais velha. Olha só. A E ela fez medicina. uma cirurgia e tudo, e hoje... Mas eu acho que mesmo que tenha todos esses artifícios da medicina, da mudança estética, mas eu acho que quando você fala de beleza, você sabe que a natureza, ela chega. Sim, A natureza, ela vai chegar. exato. Em algum momento. Tem pessoas que conseguem fazer toda uma modificação estética no rosto, mas elas esquecem que tem um pescocinho, tem uma mãozinha, sabe? Tem um pezinho que, olha, você olha pro rosto, tem 40, mas aí você olha pra mão e fala, já sei que tem uns... Já passou. Mas tem mais, vezes 40. Entende? Então, assim, e aí as pessoas, elas acabam hoje essa coisa da estética, eu falei, por quê? Porque as pessoas vão se apegar, mas hoje não, hoje as pessoas não envelhecem. Hoje quem tem condições não envelhece. Até quem não tem condições, porque estão tendo uns cremes aí que as pessoas estão colocando, pagando em 10 vezes e estão fazendo, porque as pessoas não querem envelhecer. As pessoas não querem estar envelhecidos. E o relacionamento hoje, as pessoas estão escolhendo pessoas que muitas das vezes elas não são reais. Exatamente. Aquelas pessoas, elas não são reais. Quando chega no dia a dia, é o cabelo que quando acorda tá em cima da mesa. Mas aí quem os faz isso focinhos. sabe que não é. Sabe? Ela sabe, né? Então ela sabe que ela tá entregando uma coisa que ela não é. E não é nada contra não, tá, gente? Não tô aqui questionando a questão, eu tô dizendo que o envelhecer vem. Porque isso aí. a Bíblia fala isso e às vezes fala, mas a tecnologia não deixa a gente envelhecer. Deixa. Vai deixar. Você, em algum momento, vai deixar, porque é a natureza, é fisiológico. E que bom que você... A gente tá vindo para um assunto totalmente diferente, mas eu gosto de falar assim, que bom que você está envelhecendo. Entende uma coisa? Vamos aproveitar esse momento, pastor, que eu gosto de falar muito. Que bom que você está envelhecendo. Porque envelhecer é uma dádiva, é um presente. Verdade. Tem pessoas que não estão tendo essa oportunidade. E as pessoas não querem envelhecer. Então, queira envelhecer ao lado de pessoa que vale a pena. Queira ela estar velhinho. Se puder estar velhinha, puxadinha, não tem problema, tá tudo bem. Mas sem exagero, porque chega... Mas que abraça as fases da vida. Essas fases. Que tem esse momento. E pode continuar. Exato. pastor. Então eu falo assim, a atração física é você ser atraído pelo que seus olhos veem. A atração abrangente é você ser atraído pelo que os seus olhos não veem. Isso é rico, isso é poderoso e proveitoso demais. Peraí, por trás do que eu estou vendo tem uma pessoa, tem um coração, tem atitudes, tem um caráter, né? E tantas outras características que eu devo observar que podem ser determinantes para mim se eu quero ou não construir uma vida, uma jornada com aquela pessoa. É verdade. E o namoro, eu acho que é isso, né? Exato. Eu costumo falar que o namoro é como se fossem placas na estrada. Então, as placas, elas vão te sinalizando para onde você está indo. Uhum. Se você não lê aquelas placas, você não lê o sinal, é uma resposta mais ríspida que a pessoa te dá, e aí às vezes você fala, não, mas é normal, ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. É uma atitude, o namoro são sinais que a pessoa vai dando e que você vai olhando e será que eu tenho admiração? Porque um relacionamento, ele não se sustenta se não tiver. Primeiro você começa admirando aquela pessoa. Isso. Você começa admirando a beleza, porque você ainda não conhece. Depois você começa a conhecer aquela pessoa de perto e você começa a admirar quem a pessoa é, o caráter. E depois você começa, o teu respeito por quem aquela pessoa é. E um relacionamento que não tem uma admiração, não tem um respeito, não se sustenta. Exatamente. Não se sustenta. E isso tudo começa no namoro. A gente tem que começar a admirar e respeitar o outro ali no namoro, tendo os sinais, as plaquinhas. Tá vendo as plaquinhas, meu querido? Você tá querendo ir para Duque de Caxias e a plaquinha tá te mandando ir para... Eu ia falar para China, porque eu tô com o China na cabeça. Não vá, porque a placa não tá condizendo com o que você tá querendo ir.
E aí você tá mantendo e tá indo na rota errada, e a placa tá dando errado e você tá conduzindo na rota errada. É melhor parar, voltar, retroceder, É isso. do que depois você tiver andado léguas e léguas e léguas. Aí é lá no casamento. Lá quando já tá quase chegando no destino errado, aí lá no casamento fala, poxa, não sabia que era assim. Mais pé no chão e menos coração na mão, né? Perfeito isso. Analisar mais. Eu lembro que a gente viveu muito isso, de analisar muito o outro, de levar esse tempo de namoro. Peraí, vale a pena entrar nesse relacionamento? Porque eu vim de uma família onde meus pais, infelizmente, não deram certo. O casamento deles não deram certo. Então, assim, eu vi muitas brigas dentro de casa. E às vezes eu olhava para aquilo e pensava, será que eu vou ser feliz no meu casamento? E eu tentava procurar algum rapaz que não parecesse com meu pai, porque eu tinha medo de repetir a mesma história. E olhando para o Leandro e analisando todo esse contexto, eu era muito pé no chão. Eu era tão pé no chão que eu falava, Deus, me ajuda para eu não ser tão fria. Quer dizer, eu era fria. Eu lembro que o Leandro tentou me conquistar, eu fugia dele. Falava, não, não. E era muitos nãos. Até que um dia foi, né, mozão? Mas, assim, o medo, às vezes, de errar, de repetir e de viver algo ruim, né? Mas o que eu percebo hoje também, os jovens, às vezes, muito intenso. É muito a aparência, o seu Instagram já te vende, né? Então, vamos mergulhar nesse relacionamento superficial. E quando eu mergulho naquilo que é superficial, eu bato a cabeça, né? A chance de eu me machucar, ela é muito grande. Então, às vezes, não tem nenhuma busca, até pastoral. Pastor, me aconselha, o que você acha? Né? A gente percebe que a cada dia tem diminuído isso. Assim, quer saber a opinião do pastor? Ou então tá aí para orar com a gente, né? Até os pais mesmo. Perguntar para os pais o que vocês acham sobre o nosso relacionamento. E é pé no chão, né? E as pessoas vão ser esse olhar que vai te ajudar a trilhar para um casamento lá na frente bem sucedido, né? E o namoro é um início, né, gente? Então, assim, é algo que é tão importante, porque é bom que o início seja bom. É claro, a gente tem agora aí, ouve muito falar assim, que o importante é o fim das coisas serem bons, né? Tal. Até o pastor Márcio mesmo lançou, né, algum documentário, sei que fala como termina que como conta. termina que se conta. O texto Mas, de assim, Eclesiastes também. Exatamente. Mas é importante que o início seja bom, porque você vai ter muito menos chances de se frustrar, porque isso acontece também. Esse não desfrutar da maneira certa, do início, porque no namoro você vai saber muito das intenções, você vai saber muito da onde aquilo vai chegar. Já no namoro você consegue identificar, e você ter esse acompanhamento pastoral é super importante. Você escutar os seus pais, quando você tem pais, né, que podem te dar esse suporte, é super importante. Então eu acho muito importante as pessoas hoje em dia, como está tudo tão avançado, como está tudo tão... As pessoas não querem mais desfrutar da maneira certa, querem logo ir avançando os sinais, né? E sofrem consequências desastrosas por causa disso. E o desfrutar é tão bom, principalmente da maneira certa, da maneira saudável, que é o quê? Esse conhecimento mútuo, né? É você saber a intenção do outro para com você. Quanto mais você desfrutar, sem ir adiante. Namoro, eu costumava falar, quando eu trabalhei com os adolescentes na igreja, eu falava, gente, você está namorando, você não está casado. Não pule as etapas, não pule as fases. Porque namoro é para você conhecer, não é para viver dentro da casa, não é para você viver com ele todo dia, o tempo todo. Isso é proteção, né? Tem um gabinete que eu fiz, foi o mais rápido da minha história pastoral, esses quase 17 anos de pastoreio. Tinha um prédio, né, da Juventude em Belo Horizonte, eu estava pegando minha mochila para ir embora para casa já. Sobe uma garota e fala, pastor, preciso de um gabinete, é urgente e tal. Ela desesperada, ela nem esperou entrar no corredor mesmo. Eu falei, fala, minha filha, o que tá acontecendo? Eu tô há 6 anos namorando e o meu namorado não fala em casamento. Na hora veio para mim, sabe o que eu disse para ela? Eu disse assim, talvez seja porque ele já esteja tendo no namoro o que deveria ter somente no casamento. Ela baixou a cabeça, chorou e falou, eu tô entendendo, pastor, já entendi, foi embora. Eu falei, calma aí, vamos conversar. Não, eu já entendi, né? Então, se tornam
entre aspas, esposas de baixo custo, sabe? A gente estava falando, a Aline estava falando aqui, não se tem mais uma etapa que é tão preciosa num relacionamento chamada Exatamente. conquista. Exatamente. Eu tomei vários nãos dessa mulher aqui, vários nãos. Porque hoje em dia tá tudo tão fácil, rede social, então, não quer, então vou tentar outra, e por aí vai. No entanto, uma mulher conquistada, ela é muito mais segura do que uma mulher dada, Sim. né? O que vem fácil, vai fácil, né? Então, homem de verdade valoriza muito mais aquilo que conquista com seu suor, Sim. né? Eu sei o quanto eu ralei para conquistar. Ela disse, não, daqui a pouco eu vou fazer? Sim. Não, de novo, daqui a pouco não, daqui a pouco ela, calma que o que você quer eu também quero, mas espera. Opa, Pera. já não foi. Então, aprendi que nem Tá tão ruim assim. nem todo não quer dizer nunca. Exatamente. Né? E, Enfim. e eu acho que a conquista também é um preparatório para o sempre, gente. Sabe por quê? Porque todo dia que a gente acorda, nós acordamos dispostos, decididos a conquistar um ao outro. Então, aquela conquista que aconteceu há 20 anos, há 30 anos, é um treinamento para algo que vai acontecer todos os dias. O namoro, ele, assim, diferente do noivado e do casamento, eu vejo o namoro como um estado eterno. Porque você tem que namorar enquanto você está noiva, você tem que namorar quando você se mantém casado, você tem que conquistar, e todos os dias, eu falo que todos os dias eu acordo decidindo amar e estar conquistando o meu marido. Uhum. Todos os dias, mesmo no dia que eu tenho vontade de pegar ele. No dia que a gente não quer. Mas aí eu falo, eu decido amar, não decido cometer nenhum tipo de crime que vai me prejudicar e prejudicar a vida dele. Escolha É uma diária, né? escolha. E são todos os dias, e isso é o quê? Foi uma escolha que nós fizemos há 23 anos Exatamente. atrás. Que nós escolhemos conquistar, foi uma conquista, um treinamento que a gente não imaginava que todos os dias. Porque as pessoas acham, vou conquistar, e acabou, não, que da conquista é todos os dias. Pode até, o casamento foi lá, tá feito, não tem jeito mais, escolheu, está escolhido, vocês vão aprender isso aqui também hoje. Escolheu, tá escolhido. Só tem 2 opções na Bíblia, tá? Só 2, não são boas não. São 2 opções e nenhuma das 2 são boas. Então, escolheu, tá escolhido. Então, todos os dias a gente precisa decidir. Eu vou amar esse homem, eu vou amar essa mulher, eu vou conquistá-lo, eu vou conquistá-la. E é intencional, foi o que o pastor Leandro começou falando. A gente precisa ser racional. É intencional, é acordar e dizer, eu vou. Me fez raiva, vai me fazer raiva, vou ficar chateado, fiquei chateado. Porque a gente também pode se dar o direito de ficar chateado, mas não dá para dormir com raiva. É isso aí. Você vai aprender que não dá. O namoro, Entendeu? porque assim, a gente fala namoro, como hoje tá muito essa coisa de ficar, então às vezes as pessoas acham que namoro é tipo assim, namoro não tem valor nenhum, né? Passa como que se fosse aquilo que não é sólido, aquilo que não tem, que tipo, pode terminar, pode acabar, não é um casamento, né? Apesar de hoje estarem se vivendo, namorando como Namoridos. casamento, né? Que é a fase que é pulada e é errado, né? Causam consequências desastrosas. Então, assim, é muito importante a gente deixar essa mensagem aqui para os jovens, né, que vão nos ouvir, nos assistir, os pais também, que você valorize o seu namoro, valorize as etapas do seu namoro, ao invés de fixar sua mente no que a mídia está botando aí tão terrivelmente, até mesmo a questão da pornografia, que isso vai aguçar você a ir para caminhos que você não deveria ir no seu namoro. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê em vários momentos a Bíblia mostrando etapas que a gente precisa cumprir. Sim. Como você mencionou, né? Sobre fases, não pular as etapas. Aqui em Gênesis 2:24, a palavra fala assim: então o homem deixará pai e mãe, uma etapa. Se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne, né? Primeiro, daquela fase do namoro, tá ali, depois vai lá e deixa pai e mãe, o casamento, né? Sai de casa, se une à sua mulher, o casamento, e depois o sexo depois do casamento. Então vai mostrando etapas que a gente precisa cumprir. E quando a Bíblia ensina e a gente pratica, a gente só vai se beneficiar disso. E da mesma forma no namoro, são etapas, quando a gente respeita, a gente experimenta do melhor que Deus tem, né? Qual é a estratégia maligna? Fazer com que a gente pule essas etapas, inverta essas etapas. Então, deixa eu começar pelo sexo e depois eu me caso, ou então depois eu conheço mais, né? Aí já no primeiro dia, já
pum, já faz, já rola tudo. E aí acaba tendo consequências, né? Aí a pessoa mal conhece a outra, mas ela já tá com alguém que talvez nem dá tanto valor assim para ela. Aí você vai vendo aquela situação se complicando toda, porque pulou uma etapa, né? E esse é um desejo maligno para que você pule as etapas e para que você se perca depois. É mais uma pessoa, às vezes, sem estrutura emocional, que uma coisa vai chamando a outra. E assim, a Bíblia sempre vai nos direcionar, né? Por fases. E às vezes sozinho você não vai conseguir. Ai, pastora, mas é muito difícil eu me segurar, eu me guardar, né? Estamos aqui como igreja, tem muitas igrejas que têm uma estrutura muito boa para receber o casal de namorados, com cursos. Nós temos cursos para namorados também online. E assim, e instruir, sentar e ouvir, olha, eu tô pecando, eu quero ajuda, eu sou frágil. Quando a gente expõe, coloca na mesa, né? A gente consegue ter um norte. A luz é acesa naquela situação que está escura e a gente consegue ajudar melhor o casal, né? A pessoa que só está conhecendo a outra ali. Então, assim, a etapa respeitada só vai te beneficiar. E é possível. É possível viver essa verdade. Só tem que pedir ajuda, né? Pedir ajuda. E saber, gente, que demônio não tem nada a ver com hormônio. É isso aí. Que às vezes a pessoa demônio, meu Deus, é demônio. Não é. É hormônio. É o hormônio que está ali aflorando e que você não sabe lidar com aquela situação. Aí, sabe quando se transforma em demônio? Quando você não permite ser ajudado. E aí se transforma no mundo espiritual. Porque começa no mundo físico. Os hormônios que ativam, aquilo que o pastor falou, o olhar é bonito, é linda, ele é lindo, ele é bonito. E começa o hormônio. Quando você começa a não pedir ajuda e não querer sair daquela situação, aí você dando brecha pro demônio agir realmente. E aí aí você abre as portas para as brechas. E aí eu queria fazer uma pergunta, que a gente está nesse período aí do Dia dos Namorados, está chegando. E eu estava vendo a pastora Raquel Lima, é muito engraçada ela respondendo aquelas perguntas. Gente, olha, as caixinhas dela. E ela estava falando sobre isso. E aí tinha uma pessoa que estava completamente desesperada. E eu ouvi também algumas outras pessoas, e ali foi que me chamou a atenção. Porque as pessoas ficam desesperadas quando chega esse período do Dia dos Namorados, porque, primeiro que às vezes, dependendo da idade, tem uma obrigação da família, que a família fica ali, nossa, mas ainda não namorou, mas ainda tal. Ou às vezes um jovem, que os amiguinhos em volta já tem namoradinho e a menina não tem, o menino não tem, e tá chegando e tá aproximando, e aí é como se fosse um bingo, sabe? E aí, quais são as dicas que vocês dão para essas pessoas que chegam nesse período e começam a... Tem pessoas que realmente se desesperam. E tem pessoas que chegam a entrar em depressão. Gente, tem pessoas que fazem besteira. E elas se deprimem e chegam a entrar em depressão porque ninguém me escolheu, eu não consigo encontrar ninguém. E aí, assim, o que vocês falam para essas pessoas, sejam para quem não conseguiu estar naquele desespero por conta da idade ou por uma pressão social? Tá chegando dia 12. Tem um aforismo grego que fala assim: conhece-te a ti mesmo. A pessoa precisa se conhecer em primeiro lugar, né? Ela precisa compreender o momento dela. Estar solteiro não é a pior coisa do mundo. Faz parte da vida. Você viver essa fase da vida. E se você tiver bem solteiro, as coisas podem acontecer para você. O problema é a pessoa achar que estar solteiro é uma doença. Eu tô doente. Se eu não arrumar alguém... Então ela tá querendo cobrir uma falta que ela tem por não se conhecer. Por não conhecer a si mesma, ela quer suprir isso com um relacionamento. Então entra aí o que a gente já ensinou há muitos anos sobre a carência, né? A carência vai entrando e ela te faz enxergar coisas que não existem, né? Ela, na verdade, ela é só uma expressão do seu vazio. Uma pessoa que se desespera na data de namorados, por que você não desesperou antes? Por que não vem se preparando, não vem investindo nessa área da vida para que quando chegue nessa data ela já esteja ok, tranquila, no sentido que a gente está trazendo aqui. Mas por que esse desespero? A carência ela faz enxergar o que não existe. A carência faz você se enxergar de uma forma que você não é. Estar solteiro é uma bênção. A Bíblia diz, Deus diz, você que está solteiro, cuide das coisas do Senhor. Vai cuidar das coisas do Senhor, né? Então, você fala, você está casado, mas eu já fui solteiro também, né?
Então você, nessa fase, precisa se preocupar em agradar ao Senhor, em estar bem. O problema são pessoas incompletas em si mesmos, querendo se completar com um relacionamento. O que acontece é que ela vai acabar com outra pessoa. Ela não está bem, ela vai arrebentar com outra pessoa. Ela vai acabar com outra pessoa. Então isso aí é onde você vê vários relacionamentos tóxicos hoje em dia, né? São pessoas incompletas que tentam se unir fora desse contexto do que Deus estabeleceu. Gente, se Deus não te completar, não vai ser uma pessoa que vai te completar. Se você não compreende, não vou nem falar se sente, falar se você não compreende que Deus é aquele que te completa de verdade, né? Na hora certa, os olhos vão brilhar. Ô pai, às vezes é a pessoa que está no seu convívio, que nunca teve isso, mas de repente, cara, uau, que legal, diferente. né? E aí você ouve pessoas falando assim, quando eu não estava focado nisso, aconteceu, Verdade. né? Aconteceu. Eu estava preocupado com outras coisas, focando em outras coisas, e de repente aconteceu. Eu não estou dizendo que a pessoa deve viver a vida dela assim, deixando essa área de lado. Não. Enquanto você não... É porque muitas vezes as pessoas elas querem encontrar alguém para se preparar para um relacionamento. Exatamente. Não, enquanto você não tem ninguém, se prepara. Isso. Leia livros, faça cursos, entenda o que a Bíblia diz, qual é a vontade de Deus para sua vida, sobre esse aspecto de relacionamento. Para quê? Porque quando chegar a pessoa que você vai escolher, que você vai, enfim, que vai te conquistar e vai acontecer tudo aquilo, você construa algo consciente, sem o sentimentalismo exacerbado, de forma inteligente, e a vida a dois seja uma jornada muito poderosa. Sinta-se bem sozinha, né? Um conselho que eu deixo para você, né? Você tá aí, dia 12 tá chegando, hoje já são dia 3 e você tá aí ansiosa, mas à medida que você se sente realizada, tipo, tá tudo bem, eu não tenho ninguém hoje, mas Deus tá no controle da minha vida. E isso também te torna uma mulher mais atraente, te torna um homem mais atraente, aquela pessoa que é realizada, tipo, uau. Não tá procurando ninguém. Minha companhia, né? Interessante aquela pessoa. Ela acaba despertando também o brilho do outro, né? O interesse. Peraí, ela tá tão realizada, tão completa, né? Ela não fica assim, nessa dependência. Eu preciso ter alguém. Aí no dia 12 fica lá chorando nas redes sociais. Não. Joga seu cabelo pro lado. Fica feliz. Celebre os seus amigos que estão namorando. Porque você vai ser a próxima da fila, né? Quando a gente celebra, a gente também tá feliz pelo outro. Não fica só olhando pro nosso umbigo. Eu sei que a nossa tendência como ser humano, né? A gente tem essa tendência meio egoísta. Ah, minha amiga tá casando e eu não tô. Calma, né? Quanto mais você se sente realizada, mais atraente você se torna. Sem contar que você atrai gente como você. Esse negócio de os opostos se atraem. Já serve pra pilha. Os opostos se atracam. Os opostos se atracam. Então, vamos lá. Você tá com a sua energia baixa, triste, frustrado, porque não arrumou ninguém. Você tá culpando Deus e culpando pessoas por conta disso. Então, você tá com aquele sentimento de autocomiseração, vitimismo. Aí você encontra alguém. Só que você vai encontrar alguém no mesmo nível. Terrível isso, sabe? Terrível. Então, a Aline tá falando, sinta-se bem consigo mesmo. É tão legal ver alguém solteiro e bem. Ela vai encontrar outra pessoa solteira e bem. Então, não adianta. É como se fosse um triângulo aqui, ó. A gente é crente, a gente fala de Deus o tempo inteiro. O solteiro tá buscando as coisas do Senhor. Ele tá correndo lá. E não adianta. Esse aqui não vai encontrar alguém que esteja lá embaixo. Não vai. Então, assim, aí essa pessoa que tá cheia de sentimento de autocomiseração, triste, frustrada, energia lá embaixo, que terrível. O sonho dela é encontrar uma pessoa maravilhosa. Você tem que subir, meu filho. Você tem que subir. Senão, você não vai encontrar. O pastor Cláudio fala uma coisa que eu acho incrível. Você está procurando uma pessoa perfeita, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, aquela pessoa alegre, aquela pessoa... Não entra na vida dela, não. Senão você vai atrapalhar a vida dela. Vai atrapalhar. Deixa ela. Porque a pessoa está procurando alguém perfeito. Nem a pessoa ela consegue ser perfeita. Se achar, não entra na vida dela, não, para não atrapalhar a vida dessa pessoa. Porque, né? Eu escrevi algo aqui para falar aqui hoje que fecha aqui nesse ponto que vocês estão falando do solteiro. Por quê?
a Bíblia nos ensina que o tempo de solteiro também tem um propósito, e não é uma Isso punição, aí. mas é um propósito. E quando a gente fala de você buscar a Deus, crescer em conhecimento, quando você busca a Deus, gente, quem tem intimidade com Deus sabe que buscar a Deus vai além de uma leitura bíblica, como se você lesse um livro penoso, que faz você carregar fardos pesados, julgos insuportáveis que você não consegue lidar com eles, mas faz você se cuidar, faz você olhar para dentro de você, faz você se conhecer, ver quem você é, enxergar o seu verdadeiro eu, né? Então, quando você está aí lidando com sua fase de solteiro, que você se lembre disso, de estar no Senhor, de buscar no Senhor, de cuidar da sua saúde, sabe? Outra coisa que eu anotei aqui, para finalizar aqui minha fala, é que enquanto você espera, você viva bem, sabe por quê? Porque Deus não está apenas preparando alguém para você, mas também está te preparando para alguém, Isso. né? Então, que a gente viva isso com intensidade. Verdade. Coloque intensidade nisso, Isso. né? Porque eu amo essa coisa do desfrutar, porque por muitos anos da minha vida eu não desfrutei. Eu pulei as etapas do meu namoro numa outra oportunidade, eu falo sobre isso. Mas eu pulei, sofri consequências desastrosas, quase acabou com o meu casamento, quase acabou com a minha educação com os meus filhos ali, de lidar com eles, interferiu muito, de uma forma muito ruim, muito negativa. Não foi fácil. Então eu falo, gente, com experiência para falar, sabe? E Viveu, né? propriedade para falar. Eu vejo tantas meninas lindas, tantos meninos maravilhosos, tão preciosos, perdendo o seu valor, perdendo a sua preciosidade. Você é uma joia preciosa. Tanto as meninas quanto os meninos. Vocês têm um valor imensurável e existe um futuro lindo para vocês, né? Com propósito. Então, não abra mão disso. Muito bom. Falando ainda de solteirice, eu lembrei de Rebeca. Aqui em Gênesis 24, a palavra fala um pouquinho da história dela, né? Rebeca, ela estava ali, vivendo a vida dela, servindo, fazendo o que ela podia fazer de melhor, uma jovem também, até que um certo dia chegou Eliezer, servo de Abraão, que foi em busca por uma esposa para Isaque. Mas Rebeca mal sabia que estava sendo observada. Então, você solteiro, solteira, está sendo observado. Com certeza está, por alguém. Então, o servo Eliezer tinha uma missão de encontrar uma esposa para o seu senhor. Tinha que levar uma esposa. E ele ficou ali de olho na Rebeca. E ele fez uma oração. Se ela der água para os meus camelos beber, eu sei que ela é a resposta da minha oração. Gente, eu imagino que ele não devia estar com um camelo só, devia estar com vários camelos, e ela ali então enchendo, né, aquele cântaro de água, dando água para os camelos, ofereceu água para ele, tão disposta, tão disponível, e hora nenhuma ela perguntou, indagou alguma coisa. E ele já entendeu, ela é a resposta da minha oração, né? Ela estava ocupada, servindo, vivendo, né? Não estava preocupada, eu acredito, o que vai acontecer amanhã? Com quem eu vou casar? Mas o próprio Senhor, ele já estava cuidando de tudo, né? E aí mostra também quando o nosso coração está, de fato, focado em Deus. Estou aqui solteira, gastando a minha solteirice, fazendo as coisas, fazendo a obra de Deus. Vivendo E bem vivendo, a vida, né? desfrutando. Enquanto isso, eu sei que Ele está cuidando do que é meu. A gente serve um pai que é poderoso, que ele sabe da nossa necessidade, mais do que a gente mesmo, né? Sim. Então, foi ali, Rebeca, quando acabou tudo aquilo, o servo Eliezer chamou, contou para ela não esperava, ele ainda ganhou vários presentes por isso, várias joias. Depois ele foi lá, falou com toda a família dela e ela topou aquela missão, foi e se casou com Isaque. Então, assim, o Senhor cuidou de toda a história, de todo o futuro de Rebeca, enquanto ela estava servindo, dando o seu melhor, né? O solteiro, ele precisa fazer, basicamente, assim, duas coisas antes de ir procurar alguém. Duas coisas antes. A primeira delas é conferir o que ele carrega na mochila. Todos nós carregamos alguma coisa na mochila
A gente chama no curso, a gente tem um curso, nosso curso se chama Solteiros por Enquanto. Um curso online que a gente tem. No final, vocês vão falar Solteiros sobre por esse enquanto. curso que vocês vão se inscrever nesse curso antes do dia 12, tá? Antes do dia 12. É a missão de vocês. Antes do dia 12, o pastor Leandro e a pastora Aline vão falar do curso, vocês vão se matricular nesse curso antes do dia 12. E tem 3 fases. Eu tô falando aqui porque ajuda muito os solteiros, assim. Sim. A primeira fase, a gente não é falando nada de relacionamento amoroso. A primeira fase, ela chama detox. Por quê? Porque a gente tem que se desintoxicar. Nós sofremos traumas ao longo da nossa vida, e isso ajudou na nossa formação, na formação de quem nós somos. E nós somos seres que podemos mudar, crescer, amadurecer, aprender coisas novas. Ou seja, você não é escravo do passado. Então, lidar com as questões lá de trás que às vezes te impedem hoje de crescer na vida é fundamental. Então, essa mochila que a gente carrega, quando a gente casa, tem pessoas que simplesmente abrem, jogam para cima do outro isso, e os conflitos vêm, as questões terríveis vêm. Então, saber o que você carrega é importantíssimo. Então, a gente fala assim, você tem que fazer primeiro, antes de começar a pensar em relacionamento, faz um detox na sua vida mesmo, sabe? Detox emocional, espiritual, qualquer tipo de detox. Se quiser fazer o físico também, é válido. Mas isso é muito importante para você se conhecer e saber o que você carrega, o que você vai levar ou não vai levar. Opa, isso aqui não dá mais para eu levar. Essa prática da minha família não é uma prática boa para eu conduzir, para eu levar para a minha nova família, né? E a segunda etapa é preparação. As pessoas não se preparam. Ó, você vai ser médica, você se preparou tantos anos. Você é engenheiro, você se preparou tantos anos. Você se prepara. Aí para entrar num casamento, olhei, gostei, senti um arrepio e fui, né? Não, o solteiro que não tem uma... mas preparar como? Vai aprender sobre casamento. Mas eu sou solteiro, tenho que aprender sobre casamento? Não espere se casar para aprender sobre casamento. O solteiro que não tem uma visão clara e equilibrada sobre o casamento, ele pode incorrer em alguns extremos da vida. Ou ele vai idolatrar o casamento. Tem solteiro que para eles o casamento é redenção. Ai, quando eu me casar, eu serei salvo. Quando eu casar, minha vida muda. Quando eu casar. Então, eles colocam o casamento no lugar que Deus deveria ocupar na vida deles. Então, é um extremo que você vai se dar mal, vai quebrar muito a cara. Ou então eles vão para um outro extremo. Casamento? Tô fora. Eles repelem a ideia do casamento. Por que eles fazem isso? Porque muitas vezes olham para o lado e os exemplos que têm são péssimos exemplos frustrantes. E eles definem o casamento como sendo aquilo. Casar igual dos meus pais, eu vou ficar sozinho pro resto da vida. Eu vou ficar solteiro pro resto da vida. Faço uma coisa aqui, outra ali e tá tudo certo, né? E aí a gente tem o quê? O reflexo disso é uma sociedade bagunçada. Porque o núcleo mais importante da sociedade é a família. Se um solteiro não tem uma ideia, uma definição clara, equilibrada, profunda do que é o casamento, nós vamos ter pessoas perdidas por aí. Deus, existe um salmo que fala assim, que Deus faz com que o solitário habite em família, né? Você vai perceber o propósito de Deus ao longo das Escrituras, apontando para a família o tempo inteiro. Com Abraão, ele fala, eu vou te fazer uma família, eu vou fazer as famílias da terra serem abençoadas através da sua família. Aquele carcereiro, né, que Paulo estava preso, tinham outros prisioneiros, ele queria se matar depois daquele terremoto. E aí a pergunta que fala, o que eu posso fazer para ser salvo? A resposta, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Josué vai falar, eu não sei o que vocês vão escolher para a vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, se família, casamento, ocupa um lugar especial no coração de Deus, na mente de Deus, precisa ocupar um lugar especial no nosso coração também.
seja solteiro, você que está namorando, você que está se casando agora ou já está casado, precisa ter essa compreensão proposital do casamento da família, que se encontra de fato em Deus. E aí sua solteirice vai honrar a Deus. Você vai ficar bem solteiro quando você tiver uma visão clara e equilibrada sobre isso aqui. E aí a gente vai, entendemos o namoro, Isso aí. passamos pelo namoro, e aí uma pergunta que não quer calar. O noivado é importante? Porque a gente sabe que lá atrás, lá nos séculos passados, o noivado era uma forma em que as famílias tinham para ajeitar, alinhar os dotes, né? Era a forma ali de envolver a sociedade daquelas famílias ali, as famílias criarem um pacto de aliança, porque tinha muito mais a ver com terras, com bens, do que com o sentimento e com o relacionamento em si. Então, o noivado, ele era isso, ele era um acordo. era um acordo, né? Tipo assim, naquele vamos amarrar momento. isso aqui. Tem um negócio legal sobre isso, tá? É. É que as pessoas nem imaginam. Quando você pesquisa a fundo isso, porque os casamentos eram arranjados, é disso que você está falando. Na verdade, falando no sentido do noivado, ser um acordo mesmo, porque o casamento, gente, é uma sociedade, é um contrato que se faz. É uma sociedade. Eu falo que a diferença de uma sociedade empresarial para uma sociedade de um casamento é porque a sociedade empresarial, por mais que você vai ter dificuldades quando se rompe, mas rompeu, cada um virou suas costas e não existe um princípio para dizer que você vai romper. Não, é ali vendo, foi mal escolhido, mas no casamento é uma sociedade que você viu no meio do caminho que deu errado, vai seguir dando errado, você vai ter que arrumar para resolver, né? E você vai se ajustando. Como eu falei, eles vão falar as duas formas que tem aqui para você conseguir se livrar dessa sociedade, entendeu? Se não for assim, é seguir o quê? Tentando, né? Claro, não vai viver um mau relacionamento, não é isso que a gente está querendo dizer. Mas é querendo dizer que não é igual uma sociedade empresarial. Deu errado, você não vai seguir ali daquele sócio. Mas no casamento não é assim. E o noivado é como se fosse aquela reunião ali entre os sócios. Vamos qual é a sua parte na sociedade, qual é a minha parte na sociedade, o que você leva, o que eu levo. E eu acho que isso meio que se perdeu um pouco na nossa sociedade hoje, atual. Essa coisa da família fazer parte do relacionamento. Os namorados, eles já estão chegando em casa e dizendo, esse aqui é meu namorado, ele vai casar. A minha filha me contou esses dias que uma mãe falou para a filha que ela estava casada já. Que isso? Minha filha chegou arrasada, estava arrasada porque a mãe chegou e falou, casei. E não tinha de outro relacionamento, então casei. Ou seja, hoje não se tem mais esse cuidado da família fazer parte. Eu acho que o noivado, ele era exatamente isso. A minha família, a sua família, e a gente vai ter o acordo aqui do que do que pode, do que não pode, E é o preparativo, é a preparação para o casamento. É ali que você vai ver festa, né? A cerimônia, ali para quem sonhar, sabe? Aquela coisa assim do mágico, do lúdico que é para noivo. E eu acho que isso meio que está se perdendo na nossa sociedade. Se perdendo mesmo. E não na sociedade só, como se fala, no mundo, não. É sociedade cristã, sabe? É no secular. Não é secular, não é. Está se perdendo. E eu queria... Qual a importância? É que o casamento costumava promover a cultura do nós. E hoje o que você percebe é que ele promove a cultura do eu. Você vê a menina se casou e só comunicou à mãe depois, tô casada. Então, essa cultura do eu, a cultura egocentrista, ela está estabelecida de uma forma tão terrível. Óbvio que, quando você olha para a história do casamento, você vê que a sociedade atual também, em certo sentido, é um produto do meio. Como assim? Você pega iluminismo lá atrás, que foi onde houve muito esse romper do casamento que tinha um viés mais público, onde as famílias eram envolvidas, por conta até mesmo de, poxa, nós construímos algo na sociedade, vamos unir o nosso filho com uma outra família que também construiu algo na sociedade para que os negócios sejam perpetuados e a sociedade ganhe. Então, o casamento tinha um âmbito público. Com o iluminismo,
o casamento foi tirado desse âmbito público e foi trazido para um âmbito egoísta. Opa, peraí, agora sou eu. Não tem mais a ver com nós. Então passou-se a significar o quê? Olha, eu vou satisfazer as minhas necessidades. E é terrível, porque é exatamente isso. Não tem nem a ver com a necessidade de quem eu estou me casando. É a minha necessidade, né? Isso é algo completamente terrível que perde toda essa questão que vocês estão trazendo, né? Do vamos estar junto aqui, vamos trazer. Como que vai ser? Qual o impacto que vai acontecer na sociedade? Aí se fala da revolução sexual da década de 1960, então piorou, porque tirou por exemplo, uma das coisas que a revolução sexual trouxe foi dissociar o sexo do casamento, né? Aí foi onde aconteceu a gravidez na adolescência, onde aconteceu sexo, drogas e rock and roll, né? Teve aquele tudo lá e aquela coisa toda. Então dissociou-se, ou seja, eu posso ter o que o casamento dá, mas sem ter o compromisso do casamento. Sem ter o compromisso de ser um homem da casa, sem ter o compromisso de ser esposa, sem ter o compromisso de ser marido. E aí o resultado disso é uma sociedade líquida, né? Fragilizada, e que a gente chega ao ponto do que nós temos visto hoje na sociedade, né? Pessoas completamente assim, perdidas, né? Perdidas em si mesmos e ou não se casando, ou, enfim, vivendo coisas terríveis, né? Junta aqui, sai dali, vai pra cá, e tá ali, tá cá, e um casamento, ele tem um termo já de alguns anos, casamento tá aberto, né? Enfim, relacionamento assim, não, aqui e tal. É uma bagunça terrível que se nós não nos levantarmos para termos mais podcasts como esses no Brasil, né? Porque eu sei que isso aqui fala para alguém tá assistindo a gente, fala assim, opa, peraí, deixa eu voltar aqui, eu tô viajando demais aqui, né? Então é importante isso. O noivado é legal, é importante, é bacana. Mas a gente tem uma história com o noivado aqui muito interessante, porque o que eu via eram assim, amigos mesmo, ou pessoas que eu sabia das histórias, que era assim, para eles o noivado significava um alívio na consciência pelo longo tempo de namoro. Então agora eles... Obrigação social. Eu vou noivar porque aí agora eu não tô mais namorando, agora eu tô noivo, mas não tinham data de casamento. Então assim, você não sabia quando ia acontecer o casamento. Eles não estavam se preparando para o casamento nem nada, só estavam noivos. E aí eu falei com a Aline assim, né? Falei, eu acho que esse negócio de noivado aí, na época a gente era novinho, né? Esse negócio de noivado aí, eu só vou noivar quando eu tiver a data para casar. Porque se o noivado é ali a preparação mais prática, né, do casamento, então não faz sentido noivar sem saber quando eu vou casar, né? Então nós noivamos e casamos depois de 6 meses. Né? Depois de 6 meses a gente já casou. Então, quando eu pedi a Aline em casamento, eu já pedi a Aline com uma data. Vamos casar? Vamos casar. Eu foi assim também. Eu estava estudando em Belo Horizonte, ela em Resende, liguei, foi 12 por telefone nosso pedido, romântico demais, por telefone. Quer casar comigo? Ela, quero. Não, tô falando sério, quero. Então, 12 de julho. 2008. 2008, né? 12 de julho. Ah, então tá, foi. 6 meses depois a gente estava casado, né? A gente estava casado. Então, e foi realmente para nós esse tempo de preparar as coisas ali para o casamento. E foi um tempo tão gostoso, tão bom pra gente. Mas o que a gente percebe também é que namoro e noivado, ainda assim, é um período de você conhecer a pessoa. Exato. Peraí, eu tô noiva, já tô aqui um tempo, mas eu vejo que não é o que eu quero pro meu futuro. Eu percebi só agora, demorou um tempo. Então, acho que nunca é tarde para você tomar uma decisão. Porque o casamento vai intensificando muito mais, né? As qualidades dele ampliam, mas os defeitos também ampliam. Então, pra gente lidar com isso lá dentro do casamento, é uma outra forma. Não é assim, eu não quero mais, termino e pronto, né? É pra vida toda. Então, se você
você tá namorando hoje e já se incomoda, se ele tem mais defeitos do que qualidades para você, então é o momento de tomar uma atitude. Ai, mas eu já tô noiva, pastor, e agora? Eu já até marquei a data de casamento, mas eu não me vejo feliz. Então, assim, nunca é tarde para tomar uma decisão radical É melhor um noivado terminado do que um que um casamento fracassado. né? Então, eu lembro até de um caso que a gente atendeu uma vez que doeu no nosso coração. Eles estavam com a data, tipo, para a semana seguinte, casamento, convite, tudo entregue, mas uma guerra no gabinete pastoral. Um quase matando o outro. E o conselho foi, vocês não precisam permanecer. Não precisam, né? Só porque vocês entregaram, justifica, fala, não deu. E a moça falou assim, olha, não, eu não abro mão de casar. Já que eu convidei todo mundo, já paguei a festa, eu vou casar. O rapaz falava assim, eu só vou casar com ela do lado, assim, ó. Eu só vou casar com ela porque ela já preparou a festa toda, porque eu não queria casar com ela, não. Isso uma semana pro casamento. Então, assim, casos sérios, né? E eles casaram, na lua de mel já pediram a anulação do casamento. Então, assim, é todo um transtorno que envolveu tantas pessoas, né? E que não precisava, talvez, passar por isso. Mas tem muito essa questão da gente ser preparado para a festa, mas não para uma vida de casado, né? Claro que o dia a dia, a prática, a gente só vai viver quando começar mesmo o casamento. sério. Mas a gente tem que estar com o coração aberto para isso, né? Isso que é importante que a gente falou aqui antes, né? De se encontrar primeiro. De saber quem você é primeiro, quando você está sozinho. O relacionamento que chegue a um casamento, igual o pastor falou, que ele não sobrepõe a Deus. Que você tenha o lugar. Eu sempre falo com as meninas, quando eu estava liderando jovens na igreja, eu sempre procurava falar, faça com que Jesus seja o maior amor da sua vida. Porque isso vai evitar muita coisa ruim e desastrosa para você. Eu via a carência delas, muitas das vezes, de afetos paternos, maternos, sem ter uma falta que ela queria completar num relacionamento desastroso, que feria ela, que trazia mais falta, mais carência, que machucava, que abria as feridas dela e cutucava aquelas feridas, piorava a situação delas e elas iam para outro relacionamento piores, cada vez piores. Então, assim, busque, né? Se conhecer, busque saber quem você é e aonde você quer chegar primeiro. Lembre-se, né? Você também está sendo preparado para alguém, É isso aí. né? Comunicação, gente. Eu acho que comunicação Sim. é algo que conduz muita coisa. As pessoas hoje, elas não estão sabendo se comunicar. A geração de hoje não sabe se comunicar. A geração de hoje está acostumada com isso aqui. E aí a comunicação ficou muito mais difícil. Apesar deles acreditarem que a comunicação é incrível. Você está no meio de um grupo, e não é só de adolescentes, de adultos estão ali, está todo mundo ali no celular. A comunicação é algo... E assim, uma das coisas que eu mais prezei quando eu comecei a namorar era a comunicação. Eu e o Diogo, a gente tem uma fala que a gente... Os dois falam isso. Se tem uma coisa que a Aline não pode falar e que nem o Diogo pode falar, é que foram enganados. Porque no namoro, a gente já dizia... Ele botava uma roupa e dizia, nossa, tá muito ruim essa roupa em você. Ele dizia pra mim, fica legal essa roupa em você. E às vezes a gente acha que a pessoa, nossa, mas aí tá sendo indelicado. Aí quando casa, fala assim, nossa, tá horrorosa. Aí quando tava namorando, tava horrorosa, mas ela tava lindo. Aí quando casa, tá horrorosa. Não tô aqui dizendo que tinha que falar que tava horrorosa, porque ele não falava que eu tava horrorosa. Ele não era doido também de falar que eu tava horrorosa. Mas dizia assim, Aline, eu acho que essa roupa aqui não tá legal em você. Jeito de falar. Gente, tá tudo... E às vezes eu gostava da roupa, e eu falava assim, o problema é dele, você tá achando que tá horrorosa. Eu acho legal a roupa. Mas eu entendia que quando eu estava com ele, se eu botasse aquela roupa, poxa, ele não tava me admirando por aquela roupa, porque ele não acha aquela roupa bonita. Ela pode ser até bonita, mas pra ele não é bonito. E aí a gente foi tendo um relacionamento, uma comunicação, e a gente foi se acertando na comunicação, porque a comunicação precisa ser assertiva, às vezes não é só se comunicar, é se fazer entender, é se fazer entendido, porque às vezes a comunicação tá ali toda... Se chegar um monte de gente aqui de língua diferente, a gente vai se comunicar. Agora, se vai se entender, é outros 500, né? Então, assim, o relacionamento hoje, a geração de hoje, ela também não está sendo preparada para a comunicação. E isso afeta muito os relacionamentos. E o noivado, eu costumo falar também que acho que é um tempo. Eu não sei nem se na Bíblia já tinha noivado.
Não tem, Não é tem. cultural, Isso é cultural né? mesmo, É cultural. dessa coisa do acordo. Então, mas hoje, vamos botar que talvez Deus fosse, acho que deu certo, vamos botar como estratégia, como se fosse uma extensão para os lerdinhos. Tipo assim, não deu conta de ver o sinal no namoro. Vai dar Vamos dar, agora no tipo noivado. assim, uma extensão do noivado para ver se dá conta de melhorar essa comunicação ali no noivado. E aí, porque comunicação, gente, é muito importante. Saber se comunicar é muito importante. E são nesses começos que a gente vai entendendo como que o outro vai se comunicando. E não tem vergonha, porque eu acho que assim, quando você tem vergonha de falar com alguém que você vai viver para a vida toda algo, tem uma coisa estranha. Exatamente. Porque assim, ai, eu não vou falar com fulano, porque, ai, sei lá. Não, gente, essa pessoa vai viver com você para a vida toda. Eu conheço casais que estão casados, há mais de 30 anos. E eles têm vergonha de falar coisas um para o outro. Há mais de 30 anos. Você tem noção do que é uma pessoa conviver com outro há mais de 30 anos? Terrível. E ter vergonha, ter dificuldade de se comunicar. E aquela frase, eu achei que ele sabia, também é uma furada, né? Você quer ver Não, mas eu achei que você tinha me entendido, tinha, né, lido meu pensamento. E a gente sabe que não existe bola de cristal no relacionamento, né? Não adivinhar o que o outro pensa. No meu casamento. Por muito tempo, eu sou uma pessoa, sou meio metódica, assim. Quando eu vou montar uma mesa, eu gosto de montar a mesa toda. Aí depois vem, senta, come. Mas eu gosto de deixar tudo montadinho primeiro, aquela coisa. Fiz um bolo, ele tem que estar ali para botar na mesa para todo mundo. É aquela coisa assim. E o Diogo, eu fazia o bolo, eu botava assim, pegava o bolo, tirava do forno e botava em cima da bancada antes de ir para a mesa. Quando eu olhava o bolo estava cortado, ele cortava uma fatia do bolo antes de ir para a mesa. E aquilo me deixava muito irritada. E eu falava, poxa vida, custava você esperar para comer junto com todo mundo? Eu fiz o bolo, você custava esperar, não é possível que você tá com tanta fome assim. E ele quieto. Fazia de novo e fazia de novo. Gente, isso foram mais ou menos uns 12 anos. 12 anos eu brigando com ele porque eu fazia um bolo, eu fazia um negócio e ele pegava o pedaço de um bolo. Até que um belo dia, depois de uns 12 anos, eu já tinha até o João, não, e bem mais de 12 anos, ele simplesmente virou para mim e falou assim, eu adoro o bolo quente. Gente, eu tenho a imagem, eu tenho a cena. Eu estava em pé, em frente ao bolo, um negócio amarelo que a gente tem lá em casa, e eu olhei para a cara dele, falei, o quê? Ele falou, eu gosto de bolo quente. Era isso. Era o tempo todo. Gente, era só. Eu nunca Tempo todo soube. era Eu isso. passei esse tempo todo achando que ele estava implicando comigo. Ele sabia que eu não queria que ele cortasse o bolo, ele ia lá e cortava o bolo. Então, aqui, perdia a graça montar a mesa, eu ficava mal. Tá vendo? Não me valoriza. Gente, eu ficava mal. Aí, depois de anos, ele decidiu que ele ia me contar que ele gostava de bolo quente. Aí, olha o que começou a acontecer. Eu começava a fazer o bolo justamente na hora que ele ia chegar para ele poder O comer bolo o bolo tá quente. quente. Aí aquilo que para mim, Que lindo. aquilo que para mim era algo que me matava, passou a ser para mim um ato de amor, porque eu lindo. entendia que meu marido gostava de bolo quente. E aí depois eu falei, meu, depois esses anos todos achando que esse homem estava implicando comigo. Eu falei, por custar você ter me falado isso antes? Muito bom. Comunicação. Foi uma comunicação que para ele não tinha necessidade dele me contar, porque na cabeça dele pensava assim, se eu tô querendo pegar o bolo, ela tem que aceitar e ponto, acabou. E ela na já minha deve cabeça, saber, né? ela Às já vezes tinha que acha... saber disso. E eu na minha cabeça, ele sabe que eu gosto disso, por que ele corta o bolo? Até que um dia ele decidiu que ele ia me contar. E aí, Desvendou. e aí hoje, o bolo quente tá lá, ele chega, o bolo eu espero o tempo certinho, mais ou menos, que ele vai chegar para colocar o bolo no forno. Ele, e não ligo mais se ele vai cortar o bolo antes, se vai ir para a mesa com um buraco lá, porque eu sei que ele gosta. E aí a comunicação, né? E não olha é como só que- no casamento, não, que a falta de comunicação destrói tudo. Nas organizações, tudo, empresas, tudo. Comunicação, comunicou, É a base. teve problema na comunicação, você tem problema em processos, em tantas coisas. Né? Comunicação é comunicação- importante. Tanto é que o próprio Deus estabeleceu ela, né? Exato. Eu falo sempre que Deus ele fez questão de fazer uma sociedade do divino com o humano. Que ele podia fazer tudo sozinho, né? Ele não ia precisar da gente. Não de se nada, comunicar com o ser humano, né? Não se comunicar com a gente. Para que passar por isso? Verdade. Mas ele faz questão de se relacionar e ainda quer que a gente seja íntimo dele, né?
Então é muito importante. O a óbvio comunicação. precisa ser dito, né? Que às vezes a gente, não, ele já sabe, mas fala de novo, igual a gente faz com o filho, né? Relacionamento pede muito isso, você falar as mesmas coisas várias vezes. E vai entrando, uma hora ele vai lembrar que ele precisa comunicar que o bolo ele gosta quente. Isso. Então, que às vezes Nem a que pessoa seja também- 12 anos depois. Entendeu? Nem que seja, mas ainda vale a pena. Vale a Vale a pena. E aí nós tivemos o namoro, tivemos o noivado, e aí nós entramos, Casamento. decidiu que deu tudo certo. Viu as placas, se não viu também, chegou o dia de casar. Casou. Qual é a importância para o cristão toda a cerimônia do casamento, tanto no cartório, né? O Civil, né? civil, Feito civil. e o religioso? Existe, porque ainda existe essa coisa do posso casar tudo junto? Eu ainda escuto isso, tá, gente? Será que eu posso colocar o civil lá no religioso? Eu posso casar só no civil? Religioso é muito importante. Se eu não casei no religioso, para Deus eu não casei. Tem muito ainda essas Tem, né? questões que parece que... Não, mas está em 2025, mas em 2025 a gente ainda tem essas questões. A E- dúvida, né, que o pessoal tem. As dúvidas de não casei na igreja. E aí? Essas formalidades, elas são atuais. Eu tô falando com relação ao tempo desde a criação, né? Uhum. Então, a nossa sociedade, ela determinou que uma pessoa ela é casada ou não se um juiz determinar que ela é casada ou não. Perfeito. Então, o casamento civil, né, que a gente... Eu tenho autorização para realizar casamentos assim, fazendo junto, né? Uhum. Civil, Religioso, perfeito, perfeito, religioso com efeito civil. Então, para você ter uma ideia, lá na nossa igreja a gente tem uma prática. Eu não faço casamento de alguém que se recusa a se casar no civil. Porque eu não posso declarar alguém casado se a sociedade não declara casado. Né? Então, não pode, nós somos casados, o pastor Leandro nos casou. Mas peraí, cadê o documento? Vocês são solteiros aqui no documento. Né? Então, nossa sociedade exige isso e a gente tem que estar dentro da lei. Né? Senão, daqui a pouco, um sacerdote, um homem de Deus vai dizer que o sinal vermelho é para passar, mas não é. Tem leis, né, que regem a nossa sociedade. Né? Muitas pessoas pensam isso, mas se eu não casar na igreja, com o pastor e tal ali fazendo... A gente precisa entender algumas coisas antes disso. O que mais precisamos entender é que casamento é uma ideia de Deus. Foi Deus quem estabeleceu. Senão a gente fica na superfície aqui discutindo. Posso casar no civil? Não posso casar? Não posso isso aqui? Não, peraí, você entendeu o que é casamento? Em primeiro lugar, né? Foi Deus que estabeleceu o casamento. Então, tudo que Deus estabeleceu, Ele precisa governar. Caso contrário, meu filho, você pode fazer de 300 formas, já está fadado ao fracasso. Se você não aprende a trazer o governo de Deus para o seu casamento, para a vida conjugal, você vai viver consequências terríveis na vida. Então, o nosso povo ocidental é muito místico. Então, ele pensa assim, peraí, se eu casar na igreja onde tem culto, meu casamento pro resto da vida, ele está garantido. Só que casamento, ele não vem pronto. Casou, tá tudo pronto. Não. Ele é uma construção. Ele é uma construção. A gente estava falando de comunicação. Faz parte da construção de um casamento. E tantos outros aspectos, né, de conhecer um ao outro. Faz parte da construção do casamento. Vem os filhos, faz parte da construção. Então, se essa construção não for, ou se não se decidirem estabelecer essa construção debaixo dos princípios que Deus estabeleceu, meu filho, não é civil, não é religioso, não é isso, é aquilo outro que vai fazer alguma coisa, né? Então, o princípio está ali. É claro, você precisa compreender que Deus estabeleceu, instituiu o casamento. E aí sim é importante você... O que a sociedade manda? Tem que ir no cartório casar? Nós vamos fazer isso. Qual o problema de duas pessoas que se amam e desejam viver juntos o resto da vida, né? Aí sim faz todo sentido e com certeza muito sentido você, diante de testemunhas da igreja, você dizer, meu casamento está sendo debaixo da graça divina, Deus é
aquele que governa o meu casamento. Ir lá, um pastor, abençoar. Eu sempre falo para as pessoas assim, porque elas falam assim, pastor, não tem dinheiro para fazer casamento. Beleza. Faz um jantarzinho e chama a gente que a gente vai lá fazer, abençoar e fazer tudo, né? Enfim, sempre lidei com célula na igreja, né? E já vi muitas pessoas de grupos pequenos prepararem o casamento de outros. Já participei também. Né? Isso é maravilhoso. Então, eu falo assim, por que não? Né? A pessoa fala assim, não, eu não quero fazer não. Por que não fazer? Por que não faz cerimônia? Em festa, eu não gosto de festa, eu prefiro... Por que não? É um momento tão precioso, né? Tão bom, tão único, tão ímpar, né? Para a vida do casal. Não, é que o dinheiro que gastaria numa festa de pompa, a gente quer viajar. Tá bom, mas faz uma coisinha menorzinha então, né? Isso é legal, é importante para todos, né? Enfim, essa questão de ter testemunhas ali juntos, vivendo esse momento do casal, é extremamente importante. Mas eu acho que depois dessa base, sabe, peraí, o que é casamento? O maior problema nas pessoas não é se casal civil ou religioso, é não saber o que é o casamento. A maioria dos casais não sabem o que é. A gente atende casais há anos, quase 17 anos. E eu sento e uma das perguntas que eu faço é o que é casamento? A maioria das pessoas, se não é para falar 100%, elas não sabem responder o que é o casamento, sabe? Casamento, pastor, é isso aqui, ó. Nós dois juntos e em casa, e isso aí, né? Aí muita gente vai definir o casamento. Casamento é game over. Lá fora as pessoas definem assim. Casamento é... Como é que é? Algemas. É uma instituição falida. Corrente, né? A gente aqui não sabe definir o casamento, o mundo aí fora está definindo. Infelizmente, as pessoas que vêm para a igreja, vêm com que definição? Com essa de fora. E a gente aqui dentro não sabe definir o que é casamento. E então você vê crente, infelizmente, falando, casamento é terrível, né? Eu já vi crente dizendo que casamento é um inferno. Aí eu falei assim, não, o seu. Não vem falar de todo mundo, não. Deixa eu falar, nossa, casamento é difícil, né? O seu. Não vem estereotipar, né? Se você não compreende os princípios, você pode falar do seu casamento. Mas o casamento, instituição divina, que Deus vai estabelecer uma coisa para o ser humano que seja um inferno. Opa, alguma coisa de errado tem aí, né? Então, as pessoas não compreendem de que casamento é uma aliança. Aí tem gente que fala assim, ó, eu casei porque eu mereço ser feliz. Então, ela define o casamento como um centro de promoção de felicidade para si. Aí viemos nós, os terapeutas familiares, e falamos assim, não, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Só trocou de lado, mas continua sendo um ambiente para promover felicidade. Mas não é isso não, pastor. Alguém pode estar pensando, mas não é isso. Gente, olha que coisa terrível. Você viveu uma vida inteira assim. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer feliz. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer. Peraí, será que o casamento ele fica nesse patamar de troca de felicidade? Ou tem algo mais profundo? Né? Quando você olha para as escrituras, você percebe que o casamento é muito mais profundo do que simplesmente um lugar de promoção de felicidade. Né? Mas então, se não é para ser feliz, nem para fazer o outro feliz, é para quê então? Casamento é um ambiente para se cumprir uma missão divina. Mas e a felicidade? Me mostre alguém cumprindo uma missão divina que não seja feliz. Me mostra. Por quê? Quando tem a promoção de felicidade, a felicidade ela está muito ligada ao bem-estar e quando está tudo bem. Duvido alguém falar para você que é feliz quando estiver mal. Eu estou mal. Nós dois estamos em crise, mas a gente é feliz. Ninguém fala isso. Entendeu? Nós dois estamos em crise, mas a gente tem uma missão junto para cumprir. A perspectiva, o olhar para o casamento é outro. Ele deixa de ser, como muitos encaram o casamento, como algo descartável. Se eu estou feliz, estou bem. É o conselho que as pessoas dão aí. Se não te faz feliz, vaza. Sai.
Entendeu? Descartável. É descartável. Então, quando a gente pega a profundidade da definição de casamento e olha, opa, peraí, não é sobre felicidade, é sobre uma missão em Deus. Paulo vai falar assim, e aí a gente pegou e ficou na superficialidade também, discutindo quem que manda dentro de casa. Paulo fala assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. E a gente ficou aqui, ó, tá vendo? Quem que manda? É o marido. Quem que obedece? É a esposa. E ficamos aqui. Só que o segredo desse texto, a chave para esse texto, está em que o apóstolo Paulo repete várias vezes, assim como. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos, assim como. Então, quando fala assim como, ele está pedindo para a gente não olhar para o marido e a mulher simplesmente. Está pedindo para a gente olhar para uma outra figura. Maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo. Opa, olhe para. Ele está pedindo para a gente olhar para uma outra imagem e a gente insiste em ficar aqui determinando quem manda e quem obedece. Então, a profundidade do texto é o quê? O que Paulo está trazendo para nós? Ele está mostrando a missão do casamento, que é apontar para outro relacionamento. As pessoas, ao olharem para Leandro e Aline, precisam enxergar outro relacionamento de Cristo e a igreja. Então, a missão do nosso casamento, o nosso casamento não é magnífico nele mesmo, só é magnífico porque nós dois apontamos para Cristo. Se não apontamos para Cristo, não estamos cumprindo a nossa missão. A gente ficava boquiaberto, porque no início a gente era novo da fé, as pessoas olhavam para nós e falavam assim, nossa, vocês são referência, glória. As pessoas glorificavam a Deus quando olhavam para nós, e nós não somos perfeitos, e a gente ficava assim, o que as pessoas estão vendo? A gente não sabia, né? Mas o fato é que quando um casal está vivendo o plano e o propósito divino, cumprindo uma missão divina aqui nessa terra, ele está cumprindo essa missão do casamento também, que é apontar para outro relacionamento. Então, apontar para essa imagem de Cristo e igreja, opa, é isso. Por quê? Aí você vai entender submissão, autoridade, vai entender tudo. Que mulher que não se submete ao marido que faz por ela o que Cristo faz? Né? Que homem que não vai se entregar para uma mulher e vice-versa? Então, o olhar para essa imagem mais soberana do que nós mesmos é o segredo para tudo no casamento. É olhar, opa, peraí, existe por tudo que a gente faça. Nós temos a nossa empresa, nós temos nosso ministério, nós temos tudo, nós temos aquilo, nossa família, os filhos, tem o dia a dia, tem o cotidiano. Peraí, nós temos uma missão, que é apontar para Cristo. Estamos apontando para Cristo, então estamos completando, vivendo de fato essa missão. Aí a gente entende. O que é casamento? É uma aliança. E aliança não é sentimento. Aliança é compromisso. Eu tô com a Aline no dia que dá vontade de acordar e dar aquela... Mas eu tenho um compromisso com ela, eu tenho uma aliança com ela. Nesse sentido, é a aliança que sustenta o amor e não o contrário. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu tô divorciando. Eu falei, por que você tá divorciando? Ela falou assim, porque acabou o amor. Eu acho que quando não tem amor, não tem que estar junto. Aí, gente, o Espírito Santo me deu uma pergunta. E essas perguntas de Deus. A pergunta foi assim, o que é amor para você? Defina amor. Ela olhou para a janela, assim, tinha uma árvore lá fora. Ela olhou para mim. Ela olhou para a janela, olhou para mim 3 vezes. Eu falei, ela vai filosofar. Ela vai dizer que amor é como um passarinho que pousa naquela árvore. Aí ela virou para mim e falou, na verdade, pastor, não sei te definir o que é amor. Eu falei, então você está dizendo que seu casamento está acabando ou está acabado porque não tem uma coisa que você nem sabe definir o que é? Aí ela olhou para mim, sabe quando cai em si a pessoa... Então, é verdade, pastor. Então, não vou acabar com o meu casamento, não. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Então, as pessoas elas estão entrando por decisões erradas e terríveis que trazem prejuízos para a sua vida por não saber definição das coisas. Elas não sabem o que é amor. Aí, a sociedade impõe ou determina para elas o que é o amor.
E elas vão determinar como? Através da cultura, da arte, né? Da filosofia. Então, por exemplo, tem uma música que a juventude cantava muito, que determinava para muita gente que é amor. A música dizia assim, olha, eu te amo e quero tanto beijar seu corpo nu. Não é mentira, nem hipocrisia, isso é amor. Olha só, erotizou-se o amor. Então, se na erotização eu tenho desejo, eu amo. Amando. Se faltou o desejo, não tem amor. Se não tem amor, estou desobrigado de permanecer junto. Peraí, é uma distorção terrível. Só que a Bíblia fala sobre amor. O amor jamais acaba. O amor não busca seus próprios interesses. O amor. Então, quando você entende aliança, o casamento é uma relação de aliança. Tanto que Deus, quando vai definir casamento, ele nunca define casamento como amor. Ele está definindo assim, você está... Lá no Antigo Testamento ele usa muito um termo, com a mulher da sua aliança. Mulher da sua mocidade. Né? Ele está definindo dessa forma. Então, quando ele define dessa forma, ele fala assim, opa, é a pessoa com que você está há muito tempo. Vocês amadureceram juntos. Vocês se iniciaram essa jornada jovens e agora vocês já estão mais maduros. É mulher da tua aliança. E o casamento é essa aliança entre o marido, entre um homem e uma mulher, só que é uma aliança na qual Deus deseja participar também. Esse é o grande segredo. Quando a gente pega e tem esse entendimento, a gente entende assim, opa, agora eu sei o que é o casamento. Isso vem com uma responsabilidade tão boa para nós, que faz com que a gente caminhe. Os obstáculos, eles deixam de ser gigantes. O mesmo obstáculo que você poderia olhar sendo um obstáculo gigantesco, não tem essa. A gente discutiu, mas não tem jeito, nós vamos ficar juntos da vida. E agora? É isso. Nós vamos ficar assim? Não, a gente tem um compromisso, nós temos uma missão para cumprir, faça chuva, faça sol, nós vamos lá cumprir nossa missão, né? Por mais que isso tudo amadurece a gente enxerga as adversidades como oportunidade de amadurecimento. Por quê? Porque não tem possibilidade de ruptura nisso. Não dá, a gente casou para sempre. Amém. Mas eu acho que a igreja tem esse papel muito fundamental para trazer essa imagem, como você estava falando, dessa relação de olhar para o relacionamento na igreja e Cristo, porque hoje, vocês, muito mais do que eu, com certeza, eu hoje atuando na sexologia, na saúde da mulher, eu recebo muitas mulheres com casamentos de anos, mulheres com 30, 40 anos de casado e que estão se separando. Porque não existe mais a mesma sede, o mesmo desejo sexual, porque não é o mesmo. O desejo, ele modifica, a vontade, ela modifica. Você pode não deixar de desejar, mas existe uma mudança. E às vezes essa mudança, as pessoas começam a dizer assim, não estou amando mais. O meu marido não me deseja, minha mulher não me quer mais, não sou mais atraente. E relacionamentos de mais de 40, 30 anos, eu tenho ouvido, sentado assim diante e falando assim, não, acabou porque não tem mais amor. E, gente, não estou falando de 1, nem 2, nem 3, nem 5. Estou falando de dezenas de relacionamentos que estão sendo destruídos, acabados, porque exatamente isso, não entenderam o que é o casamento. Exato. E aí o casamento foi, alguém entrou num casamento entendendo que o importante era o sexo. E aí na construção da maturidade, o sexo ele deixou de ser algo fervoroso. Aí acabou o casamento, acabou o amor. E às vezes falta só um pouquinho de hormônio, né? Uma dose extra ali que já muda tudo. Já muda tudo. E às vezes, dependendo da fase, não é mais hormônio. É você entender que aquela fase é para você mudar o carinho, a carícia. É isso aí. O desejo, o olhar. A comunicação entre os dois ali. Mas aí não há um entendimento do que é o casamento, que é uma missão. Porque missão, olha que incrível, né? A missão, você não tem como sair dela antes que ela cabe. Não. Senão você não conclui a missão. Isso é maravilhoso, né? É incrível. Isso você não tem como sair de uma missão sem antes concluir. Um soldado, ele sai da guerra, ou ele vai sair ferido, ele vai sair machucado, ele vai... Por quê? Porque ele não se cuidou. Ele não se cuidou, mas ele vai sair. Porque em relacionamento acontece isso. Às vezes um fere o outro, às vezes um machuca o outro. Mas aí o que você vai? Vai lá para a enfermaria,
Às vezes a enfermaria é o gabinete de um pastor, É. às vezes a enfermaria é um amigo que vai saber te dar um conselho bom, Exato. e aí você vai lá, passa o remedinho e volta de novo e fala, vamos embora, tem mais, vamos seguir essa missão, Sim. né? Ou você vai fazer o quê? Vai abandonar a guerra, vai Sim. embora, mas aí você não ganha o quê? Você também perde. Você perde. Você perde. Entende? Então, assim, é muito incrível essa questão de olhar. Eu posso ter ouvido já sobre isso, mas não tão intenso como foi isso de o casamento é a missão. Uhum. E porque a gente sempre fala, né? A submissão. A mulher, ela está debaixo de uma missão. Eu sempre digo, está debaixo de uma missão, mas quem está na missão? É. Qual é a missão? Ela não tá Que missão sozinha. é A essa? missão está onde? Ele sabe que Quem tem é a uma missão? missão. O problema de hoje é que tem muita mulher entrando num barco. Eu costumo. Eu falo de casamento como se fosse um barco que você tá entrando. O homem tá lá e chama a mulher. Vamos casar? Bora. E ela vai e entra e ele dá um remo na mão dela. E ela fala assim: pra onde é que nós vamos remar? Aí ele vira e fala assim: não faço ideia, só rema. Aí qualquer coisa serve pra quem não sabe pra onde tá indo. Então, assim, o problema é que muita gente tá entrando no casamento sem conhecer a missão. Conhecer a missão. O camarada nem sabe pro que ele nasceu na vida. Não, eu tô aqui, tô aí. E aí a mulher entra sem saber pra onde tá indo, né? Quando a gente casou, eu não tinha o que... Eu não era pastor, né? A gente casou, foi consagrado ao ministério pastoral depois de 6 meses, mas tinha sonhos no meu coração, tinha planos no meu coração, e é a atração abrangente que eu falei, né? Peraí, ó, hoje estamos assim, mas amanhã a gente vai estar desse jeito, vai acontecer isso com a gente, Deus vai fazer isso aqui, isso aqui, aquilo outro. Mas peraí, me atrai esse futuro aí, então eu vou entrar nesse barco, nós vamos remar juntos, nós vamos conquistar muitas coisas juntos É isso. e nós vamos chegar lá. Acabou. Agora. E aí, vamos pra onde? Não. Dormir e acordar já tá ótimo pra mim. Então, Opa. entrar no barco sem saber pra onde vai, né? Igual entrar no avião, piloto, você vai pra onde? Não, eu não sei não, vamos voar por aí, Vambora. né? Acaba o combustível. Acaba e sabe lá o que vai acontecer, cai, né? Porque não sabe pra onde vai. E muitos não tem- fazem isso hoje no relacionamento, Não né? tem organização, né? E hoje a discussão muito é sobre... Eu achei fantástico isso eu vou levar. Não tem como sair da missão sem que ela se complete. Exato. Casou, entrou na missão. Sabe quando vai ser completa? Quando Jesus levar o quando ele voltar. É isso aí. Aí completou a missão. É isso. Então, Jesus voltou. Com missão completa. Chegando. Começou a missão. Jesus levou um dos dois. Aí, beleza. Aí completou a missão. É, Tá tudo certo. E aí, pô, eu acho completei que a carreira. não é que romantiza, mas eu acho que realmente a gente olha pro relacionamento e fala: não dá pra sair disso aqui não, porque não acabou não. Senão já você entrei- cogita a possibilidade de sair. É. É. Quando você tem... Não, nós estamos numa missão. Tá chovendo. Cara, tá chovendo. Nós vamos nos molhar juntos. É. Isso aí. Tá Depois seca. sol, nós vamos curtir junto. Tá tudo alegre, nós vamos sorrir junto. Tá terrivelmente difícil, nós vamos chorar junto. Nós temos uma missão. A minha mãe, antes de ser evangélica, ela dizia isso pra mim. Quando eu fui me casar, ela falou assim: olha, só tem uma coisa. Independente do que acontecer no casamento, você vai decidir casar. Não tem opção de separar. Aí eu pensando comigo, não. Poxa, mãe. Pensando, mas tudo que dá errado a gente ter opção de largar, de desfazer. Digo, por que não pode? Né? E eu era muito jovem. E aí eu lembro que quando eu estava fazendo o gabinete, o curso, né, de noivos, e aí o pastor foi e me perguntou, o meu pastor da época, Aline, se o Diogo, isso. A primeira coisa que eu falei para você: não tem opção de separar. Aí ele olhou para mim assim, meio chocado. Eu ainda não sabia muito bem o que era não ter a opção de separar. Eu só reproduzia, apesar de eu tinha 18 anos na época, mas eu reproduzia o que a minha mãe... Não, 20 anos. Eu reproduzi o que a minha mãe disse para mim, que não tinha opção de separar. E os meus pais, eles passavam por questões que realmente nunca foi uma opção para minha mãe separar. Nunca foi uma opção para minha mãe separar. E aí eu entendi, e aí agora eu entendo que ela, sem ter o conhecimento, ela estava dizendo para mim, entrou na missão, só sai quando ela cumprir. E uma coisa que muitos casais não entendem é que todo casamento ele começa igual. Como? Todo casamento ele começa frágil
e inexperiente. E ele é testado até se tornar forte e durável. A gente quer o contrário, a gente quer... Acabou de casar, opa, se não durou é porque não... Não, ele é frágil, é inexperiente. Uma pessoa que estava casando pela 4ª vez, falou para mim, já sou expert em casamento. Falei, não é. Senão você teria mantido os outros, né? Enfim, esse casamento que você está entrando vai começar frágil e inexperiente e vai ser testado, irmão. Só que é o problema, você já sabe o caminho de fuga. Esse é o seu maior, essa é a sua maior situação, né? Quando você não sabe, você, não sei o caminho, não vou cogitar. Mas quando você já viveu esse tipo de coisa, é por isso que namoro é complicado. Vou voltar um pouquinho mais bem rápido. A pessoa que se dá para ficar namorando várias pessoas ao longo da vida. Quando você namora e termina, 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 isso pode ser um treinamento para divórcio, porque você sabe o caminho. Ah, deu errado, eu sei. Tira a aliança do dedo, joga em cima do outro e sai batendo o pé. No segundo, tira a aliança do dedo. Tá na medular. O cérebro ele vai entendendo aquilo. Exatamente. É esse o caminho que você tem que seguir quando as coisas não estiverem do jeito que você quer. Ou quando estiver acontecendo alguma situação ruim. Então você treina para isso. Chega no casamento, se você não tem o senso de missão, de propósito, você vai fazer a mesma coisa. E tem muita gente que faz isso. É pena que a gente tem que Estamos caminhando para o no final. É a parte mais triste, que quando a gente fica aqui batendo um papo e a gente Eu querendo só ouvir vocês fluindo, e né? aprendendo e captando mais informações. Eu tenho certeza que você que está aí vai ser muito abençoado com essa live, porque tem pérolas aqui, tá? Pérolas, coisas assim incríveis que Deus ele ministrou nesse momento aqui muito especial. E eu queria agora que vocês deixassem aí primeiro vamos falar sobre o curso e livros. Trouxemos livros de presente para vocês, ó. Sim. Ó. Deixa eu pegar aqui. É o kitzinho ainda, hein? 3. Tudo sobre vida sentimental. As 3 chamas do amor. A gente fala sobre 3 coisas que unem um casal casado: sexo, diálogo e oração. Isso que é maravilhoso. As 3 chamas que precisam estar acesas. Falamos dos 3. Falamos. E não são coisas isoladas. Um desses tá bom? Não, como você disse, né? Acabou o sexo, acabou o casamento. Por quê? Colocou em uma chama só toda a esperança. São 3 chamas, né? Andam juntas. Isso, precisam queimar juntas. Essa aqui. 3 chamas do amor. Esse aqui, Casamento Saudável, é o nosso livro mais completo assim, sobre casamento, né? A gente fala aqui sobre muita coisa do que a gente trouxe, as definições de casamento a gente traz aqui de uma forma tão maravilhosa. É uma ferramenta mesmo para todo casal. Pode se assemelhar a um curso de casais esse livro aqui, porque tem muita coisa prática. Verdade. A gente sempre tenta trazer uma coisa assim, para a pessoa fazer, para a pessoa cumprir, né, para a pessoa estabelecer também. Tá aí, ó, leiam com os maridos. E eu trouxe um presente pro Diogo e pro Gutenberg. Esse aqui é para homem. Elas gostam assim. Esse aqui é maravilhoso. São dicas que abordam mesmo essa maneira de ser, né, do homem, de fato, em frente à sua mulher. Também fala da fase da conquista. Como conquistar sua mulher. Eu aprendi que homem de verdade não é aquele que sabe conquistar várias mulheres, mas aquele que conquista a mesma mulher várias vezes, né? Então, dá lá de presente para os meus amigos. E tá aí. Presentes. Isso. Tem o link lá no meu Instagram, leandroalmeida.br, da editora Altar Books, né? Todos eles pela Altar Books. E lá nesse link consegue acessar, adquirir, vai para o Brasil Tem a loja todo, virtual. né? E por aí vai. E conta pra gente do curso. O curso Solteiros por enquanto são mais de 50 aulas. Você pode assistir na sua casa, de onde você estiver, bastando ter acesso à internet, né? Então, a gente dividiu o curso em 3 fases mesmo, de fato, né? A primeira fase a gente chama de detox, que vai mesmo resolver tanta coisa. Tem aulas no detox que falam sobre a autoimagem,
aula sobre autoestima, aula sobre resolver o passado, resolva o seu passado e tal. Enfim, muita coisa trazendo a pessoa mesmo. Você vai se curar, é uma cura mesmo para essa pessoa. A segunda fase é a fase de preparação, onde ela vai aprender o que é casamento, qual o papel do homem e da mulher, como é que é estar solteiro, como é que eu posso ser um solteiro feliz e por aí vai. Então ela vai se preparar. Ali ela vai aprender algumas coisas sobre relacionamento, conquista. Por que quem conquista é o homem e a mulher é conquistada? E a gente traz nisso tudo princípios bíblicos, bases bíblicas, né, para que isso seja fortalecido. Muitos módulos dentro de cada fase a gente tem. E a última fase ela é interessante, ela chama ação. Ela chama ação. E é uma fase de muito exercício mesmo, assim. Então, por exemplo, existe uma pesquisa que afirmou que se você tem 30 anos e ainda está solteiro, provavelmente a pessoa com quem você vai se casar, você já conhece. Ela já está no seu ciclo de amigos. A gente ajuda a identificar. Que legal. A gente ajuda a identificar. Como que você vai identificar essa pessoa e tal? No caso de homens, como conquistar? A gente fala como um homem cristão deve conquistar uma mulher, né? Porque hoje em dia tem homem que gosta da menina e fica... né? A gente fala sobre como... Porque a gente fala assim, antes de começar um romance, comece uma amizade. Porque existem coisas que você precisa conhecer da pessoa previamente, coisas mínimas e básicas para entender se vale a pena entrar em um relacionamento com essa pessoa. Então a gente mostra como fazer uma amizade, coisas simples também que essa turma não sabe. Como é que começa uma amizade com alguém, né? Sem como é que se diz? Sem estragar o emocional daquela pessoa, né? Sem eu dar... mostrar que eu quero alguma coisa e de repente abalá-la, né? Enfim, defraudar. Ser interesseiro também sendo interessante. Exatamente, né? exatamente. Porque às vezes você tem um interesse no outro e não apresenta Faz nada. sentido, Então, né? seja interessante, né? Mas também Isso. seja interesseiro. É importante, às vezes Isso as pessoas acham que interesseiro não é. Todo mundo é interesseiro. Exatamente, Só tem que saber qual é a dosagem e qual o propósito do interesse. né? Exatamente. Então, assim, a gente quer ajudar. É a plataforma, assim, de acompanhamento mesmo E é de nesse mesmo solteiros. lá no perfil, link, lá no meu link perfil tem leandroalmeida.br no Instagram. Você encontra o curso Solteiros por Enquanto. Então, nosso propósito é pegar na mão dos solteiros mesmo, ensinar cada etapa para que ele possa ter um relacionamento saudável mesmo, né? Ó, e antes de indicar para os jovens, que às vezes o jovem ele não vai lá, não vai clicar, mas você pai, você mãe, vocês estão ouvindo, talvez você não consiga conversar com seu filho sobre isso, talvez porque você não aprendeu, você não foi ensinado, tem dificuldade. Olha a oportunidade que você tem de você colocar o seu filho, a sua filha, dentro de um propósito. Vai lá, assim, em vez de ficar lá no Netflix, não nada contra o Netflix, adoro Netflix, tá bom? Mas às vezes tá lá vindo um filme, uma série que não tem nada a ver, coloca pro seu filho, olha que lindo, o seu filho, sua filha começar, porque às vezes nós não fomos ensinados e às vezes não sabemos ensinar. É verdade, é verdade. Né? E para você ouvir também, tá? Porque igual eu sou mãe de adolescente e tenho um de 7 anos, para mim vai ser maravilhoso poder ouvir, aprender, porque a gente aprende para a gente poder repassar. Sim, com certeza. sim, E aí, às sim. vezes, você e pai e mãe, às vezes, você pode até, o que você vai ouvir, não vai ser, algumas coisas não vai ser para você, porque você já escolheu, já casou. Mas você vai saber reproduzir isso para o seu filho, para Tem sua alunos filha. lá que são líderes de adolescentes da igreja, líderes de Exatamente, jovens. líder de jovens, Eles- porque a eles gente aprendem precisa pra ensinar. aprender para ensinar. Então, eu acho muito legal. Uma dica que vai para pai e mãe, para líderes. Entra lá, pastor, fala de novo qual é o... leandroalmeida.br no Instagram. Aí lá no link da minha bio, você tem tudo que a gente tem. É isso aí. E é legal também porque, às vezes, o pai, a mãe fazendo curso vai saber lidar Sim. com o jovem e o adolescente que ele tem dentro de casa e se aproximar, né? Porque, às vezes, tenta se aproximar e acaba afastando Sim. da forma errada, quando você se aproxima da forma errada. Às vezes, você está com a intenção boa, mas não sabe como fazer. Então, o curso. Tem curso também de namorados lá, né? Chama o Desafio do Namoro. Aí dentro do curso de namorados, porque ali a gente tem várias aulas, aí tem um desafio prático de 40 dias que o casal de namorados deve seguir dia após dia. E é um livro também, mas Interessadíssimo. E aí tem um livro também,
físico já acabou, a gente tem que rodar mais, ele tem digital. Um dos desafios, pra você ter ideia, é o casal de namorados ter que cozinhar para os pais de ambos. E nesse jantar, Legal. eles têm o desafio de olhar nos olhos dos pais, dos sogros e dizer o quão importante é a aprovação deles para esse relacionamento. Gente, É muito precisa. dos 40. Olha que precioso. Já Dos 40. entenderam, né? Pais já entenderam, líderes. É muito importante. A gente se precisa inspirou disso. até esse desafio do namoro no filme A Prova de Fogo. Que É a prova de fogo que tem até o desafio pro casamento, né? Sim, Que a gente sim. trouxe pros casais de namorados. Mas aí que tá, olha que lindo. Vocês viram que, porque esse filme, eles fazem esses 40 dias, eles estão numa prova mesmo que eles estão passando no filme, A gente você que não precisa viu. antecipar. E aí, olha que legal, você vê os 40 dias antes de passar pela prova, de passar pelo Exatamente. fogo. Entendeu? Então, você já, Exatamente. porque quando você entrar lá, você vai saber. Porque, gente, se tem uma coisa dolorosa é quando você entra num negócio sem você saber onde você está entrando. Meu pai. Então é muito mais fácil aprender. Pastora, fala pra gente aí, fala para esses jovens, para esses pais, para essas mulheres que estão aqui no Uma coisa que eu queria também ressaltar, do que a gente nem falou sobre, que foi do Ministério do Olhar ao Do olhar ao Altar. altar. Ainda tem vídeos, né, também na internet. Ainda temos vídeos no canal do YouTube do Olhar ao Altar. Pode entrar aí, você pode também dar um like para você receber os conteúdos. Uma vez ou outra a gente parou um pouco de movimentar esse canal, né? Fases da nossa vida, a gente tem se mergulhado tanto na vida da igreja, pastoral, no geral. Mas aqueles vídeos todos foram gravados. Você vai ver o nosso rostinho mais novinho ali. Foram gravados com temas que eram tão assim, da atualidade no momento. A gente fazia muito gabinete pastoral com jovens, né? Na época lá em Belo Horizonte ainda. Então, assim, era uma sede que os jovens tinham. Acho que era uma cultura até da igreja O também. primeiro vídeo, o título é Princesas Não Choram por Sapos. É muito legal, gente. E a gente via que a demanda de aconselhamento era muito grande. Então, tinha semanas que parecia que batia o tema. Nossa, essa semana a gente atendeu muito falando sobre julgo desigual. Então, vamos gravar um vídeo sobre isso? E às vezes a gente passava madrugadas gravando vídeo pro YouTube. E através desses vídeos, como a gente recebeu assim, um feedback, como o seu vídeo me abençoou, abriu os meus olhos. Pessoas hoje famosas da igreja falam assim, a gente acompanhava do Olhar ao Altar. E a gente fica todo feliz, né? Que a gente nem imagina que alcançou tantas pessoas. E um conteúdo assim, que era o que a gente vivia ali na vida pastoral, na nossa vida também conjugal. E já finalizando, né? Já finalizando, a fala, eu quero deixar para você que já está casado, algo que veio aqui no meu coração, todos os dias, né? Se você teve um conflito com o seu marido, alguma situação, que você use 3 palavrinhas, que comece por você, que às vezes a gente espera começar pelo outro. Eu errei, me perdoe, eu te amo. Então, assim, quando a gente assume que errou, o outro tende a se quebrantar, né? Me perdoe. O perdão, ele quebra todo julgo, ele quebra barreiras, paredes. Eu te amo, sela, né? Essa sua frase. E nunca permita dormir no quarto separado. É um conselho que eu quero deixar para você, bem pastoral. Eu errei, me perdoe, eu te amo. Não abra mão de dormirem juntos na sua cama, na mesma cama. Isso vai fortalecer o casamento de vocês. Amém. Uma coisa também que eu quero deixar aqui para os casados é que vocês não são rivais, né? Porque eu estava até aqui com um versículo que fala: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente. Então, assim, trate sempre com essa bondade, né? O que quer que seja o desafio que vocês forem enfrentar, né? Que você sempre lembre, peraí, nós não somos inimigos. Nós, apesar de às vezes a gente se irritar um com o outro, né? Da gente não aguentar um outro. Você não casou contra alguém, você casou com alguém. É verdade. Exatamente. Então, assim, tenha sempre isso, né? De amar, de exercer essas 3 palavras, né? De assumir o erro, de perdoar e de declarar seu amor. Amém. Porque isso cura, né? Cura, Isso traz. E, assim, quebra toda toda resistência que tiver. Tudo. E eu sempre falo também, gente, o assunto chegou. Tá gerando só discussão, não tá chegando em lugar nenhum, deixa para depois. Não vai deixar de resolver, né? De deixar mal resolvido. Mas se tem,
não tá dando certo, peraí, vamos esperar um pouquinho? Sim. Vamos tratar disso ali na frente. De repente vai se resolver e você nem vai precisar de se desgastar com aquilo, né? Exatamente. Então, vamos ter essa cautela, ter mais, né, esses cuidados aí com os nossos casamentos. Para que eles sejam longos e duradouros, né? Amém. Fortes, né? E acho que é muito importante a gente falar sobre esses temas, porque as pessoas elas estão carentes de informação. No mundo onde as informações estão a todo momento, você abre o celular, você tem informação de tudo, onde a inteligência artificial te fala sobre tudo, a inteligência artificial te ensina tudo, mas mesmo assim as pessoas estão carentes de informações, porque elas estão carentes de informações de verdade. Elas estão carentes de informações que trazem realmente luz, porque a luz, né, a informação, ela tira você da escuridão. Mas se for uma informação que traz para você dúvida, que não traz você para o esclarecimento, você fica mais ainda nas trevas. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. É trazer informação, mas trazer a informação com a verdade. Trazer a informação à luz da Bíblia. Trazer a informação para que as pessoas entendam a importância de você se conhecer, de você entender, de você ouvir, de você aprender. Não ache que você está sozinho, que você está sozinha. Não ache que não tem ninguém por você. Existem pessoas que querem te ajudar. Existem pessoas que estão com você, mas saibam a quem procurar ajuda. Eu sempre gosto muito de falar isso, que as pessoas gostam, pede ajuda, mas às vezes você vai pedir ajuda para a pessoa, está com um problema no seu casamento e fala para aquela amiga que nem é casada, fala com aquela amiga que já teve um problema no casamento e a primeira coisa que ela fala, larga isso, deixa isso para lá, não investe nisso não. E aí, às vezes, a gente faz a pergunta certa para a pessoa errada. A gente pede o conselho certo para a pessoa errada. Então, saiba quem você vai se aconselhar, saiba com quem. E aqui estão duas pessoas incríveis que você pode pedir ajuda. Já estou jogando para vocês. Claro. Que vocês podem pedir ajuda, que vocês podem pedir socorro. Tá aí, você se identificou em algum desses relacionamentos aqui, você se identificou em alguma dessa questão, não fique sofrendo. Não tem necessidade de você sofrer. Nós somos acostumados na nossa cultura a viver o sofrimento. Eu costumo dizer que a mulher, principalmente, ela vem de uma cultura do sofrimento. Ela precisa sofrer para ganhar neném, ela precisa sofrer para ter relação sexual. Ela foi ensinada que para ela dar prazer para alguém, para ela ter alguma coisa importante, ela precisa sofrer. E aí a gente entra no casamento entendendo aqui, se tô sofrendo, então tá dando certo. Eita. Porque a gente entende que sofrer é algo que tá dando certo, porque é assim que fomos ensinados. E não é. Não é. Se lá atrás houve um relacionamento ruim com a sua mãe, com a sua avó, lá no passado, você não precisa passar pelos mesmos problemas, porque hoje você pode pedir ajuda. E peça ajuda para as pessoas certas. Nós estamos aqui, né, Gláucia? O podcast, o Deixa Elas Falarem, é exatamente esse o objetivo. É trazer para você a oportunidade de você ter ajuda, ter esclarecimento e ter a luz do Senhor, porque o Senhor, ele é o nosso maior objetivo aqui, é trazer as pessoas à luz, entenderem quem é o Senhor aqui. E muito obrigada, gente, mais uma vez. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada Deus por tudo. sopre ou deixe elas falarem Amém. para esse Brasilzão, mundo afora, para que mais pessoas sejam alcançadas. Pastora, fala o seu Instagram também, você já veio aqui, mas fala o seu Instagram. Meu Instagram, segue aí, @Aline Almeida AO, de Almeida Oliveira. Da igreja também. Da igreja, a Igreja Saudável Caxias. Segue lá, gente. Vai lá nos fazer uma visita também, todas as quartas, às 20 horas. E agora, domingo pela manhã, às 10 da manhã e 18 horas também. Te esperamos lá. Isso aí. Obrigada. Deus abençoe. Muito abençoe. Foi uma bênção. Foi maravilhoso. Obrigada. Foi uma honra. Obrigada. Maravilhosa.